em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 319. Eu sou Rafael Arinelli e temos um longa-metragem que confirma: o Pikachu é fofo. Eu sou Nathalie Alves e se eu não gostar de Detetive Pikachu, eu posso pedir outro? Eu sou Daniel Cury e eu sou da época de 150 Pokémons. Pra mim não tem negócio de 35 milhões com aqueles bichos esquisitos, não. São 807 agora, Dani. 807 espécies agora de Pokémon. Olha só que incrível. Então, né? Na minha época era 150, eu sabia cantar o rap. Agora só sei o comecinho. Só pra mostrar como o Dani é velho, o Dani é do tipo que anotava o nome dos Pokémons em caderneta, né, Dani? Não, isso nem tanto. Mas eu tinha pôster de época de revista e eu fazia um Excel, eu tinha uma planilha no Excel com os episódios que eu ia assistindo e tal, pra fazer a controle, porque não tinha na internet, tipo, a lista de episódios do Pokémon era mó difícil, assim, né? Era nesse nível. Pois é. E eu comecei, antes de eu escrever sobre cinema, eu escrevia sobre Pokémon. Olha aí! Eu era cara escrevendo lá sobre Pokémon em HTML, super, porque, como eu falei, eu sou da época dos 150 Pokémon, também sou da época que a internet era mato, né, tem que lembrar disso. Era tudo mato. Pois é. Começamos bem esse podcast, né, já nostálgicos, porque realmente é um filme que vai pinçar isso lá dentro da gente, né, então a gente já começou desse jeito. Hoje, como vocês já perceberam, né, o papo vai ser sobre esse filme, né, lançamento aí, Pokémon Detetive Pikachu, esse filme que está nos cinemas nesse momento que estamos gravando, quando esse episódio for pro ar. E para bater esse papo aqui sobre esse filme, a gente trouxe aqui a Nathalie. A Nathalie já esteve aqui esse ano no podcast do Cinemação, voltou. Nathalie, dessa vez vou deixar você se apresentar aí, de onde você veio, sites, podcasts, tudo aí que é seu, que você tá aí dominando o mundo internetico. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu já falei que eu vou, como é que eu posso dizer, criar vínculo empregatício com vocês. Vocês estão criando um monstro. Então, pessoal, eu sou do Escrocríticas, que é um site e um Instagram que a gente faz crítica de filmes, seja ele Carrossel 2 ou seja o Sétimo Selo. Uhum. A gente trata de filmes e séries sem essa hegemonia de movimento ou de diretor ou de tal filme ou de tal década. A gente trata de cinema tudo igual, porque a gente ama cinema, a gente ama série, então a gente fala disso tudo de maneira muito ácida, até dos filmes que a gente gosta também. Então, assim, é um olhar ácido e feminista sobre todas essas obras. A gente tem lá, acho que no momento, quase mais de 1.100 textos. Caramba, é incrível. Não, e o Escrocríticas, cada vez que eu vou lá visitar eles, parece que tá cada vez maior, né, Nathalie? Incrível. Eu espero, né? Embora o crescimento orgânico esteja cada vez mais difícil, a gente tá aí na batalha já há muitos anos e espero que dure por muitos outros. Pô, demais. Que bom ter você aqui. Muito bem, vamos bater então esse papo sobre Pokémon Detetive Pikachu. Só lembrando, né, você aí que tá ouvindo a gente, que vamos dar spoiler, né? Então você que tá aí, que não viu o filme, que não quer tomar spoiler e tal, pula esse podcast, ou, né, se você não liga pra spoiler, fica aqui que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre o filme, sobre esse novo filme aí, né, o longa-metragem aí do Pokémon pras telas de cinema. Vamos falar então sobre Pokémon Detetive Pikachu logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, diz pra gente qual que era o seu Pokémon favorito. Sei lá, não sei. Nunca tive. Sério?
Era tipo, cada um era da hora, assim, de um jeito. Nunca teve um Pokémon favorito? Um que você falava, pô, eu queria ter esse. Cara, pior que... Não, talvez aquelas evoluções do Eevee, delas eram da horas. Que é uns cachorrinhos de fogo, Jolteon, o Flareon e algum outro. O de água. E aí era legal, assim, eles eram da hora. Cara... Mas não sei, eu nunca tive, tipo, nossa, este Pokémon. Eu nunca tive essas coisas de meu favorito. Você tinha algum? Cara, eu gostava muito, porque assim, eu jogava o joguinho, né, do Game Boy. E aí, no joguinho, eu gostava muito dos Pokémons psíquicos. Aí eu lembro um marronzinho lá, que parecia que tinha um bigode meio oriental, assim. Sim, sei. Acho que é Abracadabra, não é? Deve ser o Kadabra, um desses daí. Isso mesmo. Alakazam, que era a evolução. Eu gostava muito desse, cara. Não sei porquê, eu gostava desses psíquicos, assim. Acho que era porque era mais era no jogo, quando você tinha um Pokémon psíquico, era mais difícil de ser derrotado, né? Porque quando você pegava um de água, sei lá, o de fogo era o contrário, né? Então se pegasse um de fogo mais forte, entendeu? Uhum. Então tinha umas coisinhas assim. E eu gostava dos psíquicos, e esse Alakadabra eu gostava muito dele. Enfim, tá aí os nossos Pokémons favoritos. O Alakadabra, por sinal, não está no filme. Ou era Kadabra ou era Alakazam, uma coisa assim. Ele não está no filme, deixar aqui essa denúncia, né? Afinal de contas, né? Pokémons bons, nem todos os Pokémons bons aparecem lá. Mas enfim, é isso aí. Estamos aqui agora para ler o comentário que vocês mandaram aí durante a semana. Então lembrando, né, que você que assistiu o filme, você que quer comentar aí sobre o filme, quer discutir com a gente aqui sobre o filme, mande seu comentário para contato@cinemação.com. O e-mail que você mandar vai chegar aqui para mim e para o Dani, e a gente vai selecionar seu e-mail para ser lido no próximo podcast. Você também pode acessar o nosso site, né, o cinemação.com. Todos os dias tem alguma novidade lá. E além de você poder ler matérias de mais de 20 autores que escrevem lá pra gente, você também vai poder ver todos os podcasts que a gente tem lá, vai poder ver trailer, vai poder ver muita coisa que tem lá, muito bacana. Então você acessa o cinemação.com, isso ajuda a gente, né? Dá um page view lá pra gente. E você também pode, dentro do post desse podcast, pode deixar seu comentário. Afinal de contas, temos uma área lá de comentários que você pode ir lá escrever, que nós também receberemos aqui. Então vai lá, cinemação.com. E você também pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. É só você apoiar a gente com um valor mensal a partir de R$1 por mês. Ou seja, só com R$1 por mês você já ajuda a gente muito, contribui para o Cinemação, faz com que a gente melhore ainda mais o nosso conteúdo. E além de tudo, você vai poder participar do grupo no Facebook e no WhatsApp, já com R$1, tá? Não precisa nem ser muito mais do que isso, não. A não ser que você queira, que você acha que a gente merece. Aí você pode ir lá e ir para 5, para R$10, para muito mais. E dependendo do valor, se for um valor um pouco mais alto, você pode inclusive encontrar a possibilidade de divulgar produtos e serviços no podcast Cinemação. Aqui é só conversar com a gente. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação para ainda ganhar brinde no final do ano. E para fazer isso é só você entrar no cinemação.com/contribua ou então clicar no botão contribua lá no site cinemação.com e você vai poder escolher entre 3 plataformas diferentes. Qual delas vai ser melhor para você e o valor que melhor couber no seu bolso. Você contribui e vira um patrão ou uma patroa do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui vários comentários bacanas, mas um deles é sensacional porque é de um podcast especialíssimo pra gente, que é o podcast Cinemação 300, né? Afinal de contas, é o podcast que quando a gente falou lá, né, sobre a história por trás de O Senhor dos Anéis, a gente fez um podcast em formato de storytelling, falando um pouco sobre o Tolkien, sobre como foi vendido os direitos dos livros do Tolkien para que fosse feito os filmes. Então foi uma história muito bacana que a gente contou lá. Para você que viu o filme, vale a pena escutar. Para você que não viu o filme, vale a pena escutar, porque você vai conhecer a história de um dos autores mais famosos do mundo, né? E a gente tem aí um comentário que chegou do Leonardo Martins, e ele escreveu o seguinte: parabéns por essa edição do podcast, muito bem produzido e editado. Eu imaginei que vocês iriam abordar os filmes em paralelo com os livros e algumas curiosidades sobre as gravações dos
dos filmes, sobre o Tolkien e o desenvolvimento dos livros e etc. Mas a forma como abordaram, relatando a história do Tolkien de forma sucinta, contando histórias do desenvolvimento das obras criadas por ele, sua resistência em vender os direitos dos livros e vê-lo adaptadas para o audiovisual. Apesar de ser fã das obras do Tolkien, conheço muito pouco de sua história e esse cast foi muito rico para mim. Saber que os Beatles queriam e conseguiram a verba para a adaptação e queriam atuar com os personagens dos livros foi surpreendente. Uma pena que provavelmente o Hobbit tenha sido a última adaptação de obras do Tolkien para o cinema, pois seu filho e herdeiro Christopher detesta a forma como foram adaptadas as obras de O Senhor dos Anéis e o Hobbit, e como detentor das demais obras do pai que não tiveram seus direitos vendidos, dificilmente ele irá vendê-las. Acho um tanto egoísta da parte do Christopher querer privar os fãs de ver as obras do seu pai adaptadas para o cinema, mas como é a propriedade intelectual de seu pai e ele a herdou, ele sabe o que é melhor para a mesma. Parabéns pelo excelente trabalho. Olha aí que sensacional esse comentário que o Leonardo mandou pra gente, porque a ideia era justamente essa, era mostrar algo que não tá ali na frente das telas, né, mas algo que vem por trás das telas, né, algo que é negociado, que é discutido e tal, antes realmente de se produzir um filme. Leonardo, muito obrigado aí pelo seu comentário, foi fantástico. E eu vou ler aqui o comentário da K, foi lá no SoundCloud que ela comentou uma coisa bem pontual sobre uma coisa que a gente falou lá no podcast 317 do Vingadores, Ultimato, né, antes da gente falar sobre o filme especificamente, a gente estava falando sobre o comportamento das pessoas no cinema, né, e daí ela colocou o seguinte: as pessoas estão se sentindo mais à vontade para serem mal educadas, isso sim, e sim, isso tem a ver com o momento político. Então achei interessante o ponto de vista dela, né, de mostrar que realmente talvez o fato de estar tudo mais polarizado faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para serem um pouco mais violentas, né, ou mais mal educadas, ou enfim, não se incomodarem tanto em se portar como antes tinha. Eu acho que tem muito mais fatores, mas esse é um importante e achei interessante o comentário aqui da Cal. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokemon. Tim, your dad was a legend in this precinct. If you were anything like your dad... I'm not. I remember. You wanted to be a Pokemon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Chegava aos cinemas no dia 9 de maio de 2019 o filme Pokémon Detetive Pikachu. Esse filme aí é dirigido pelo Rob Letterman, né, que tem aí no seu elenco dois nomes, vou dar dois nomes aqui só pra gente começar esse papo, mas o Dani vai trazer a ficha técnica pra gente, que é o Ryan Reynolds, né, que já tinha sido anunciado que seria a voz do Pikachu, e o Justice Smith, né, que esteve aí recentemente também fazendo séries, Netflix e tal, um ator jovem e muito promissor. Antes da gente entrar propriamente no filme e tal, eu separei aqui uma historinha pra contar pras pessoas aí que estão ouvindo a gente, que de repente não sabem, ou que só consumiram Pokémon em desenho ou nos games e tal. Então eu acho legal a gente dar um panorama geral, né, sobre o que é o Pokémon, que é esse universo Pokémon, né? Então, o nome Pokémon, ele é uma abreviação de uma marca japonesa chamada Pocket Monsters, né? O termo Pokémon, ele, além de se referir à própria franquia Pokémon, ele também se refere às 807 espécies de ficção, né, que aparecem em toda a mídia Pokémon. Então, quando o Dani falou que ele era da época dos 150, realmente, porque com o passar do tempo, né, foram achando e criando novos Pokémons aí durante a sua criação, né? O cara que inventou toda essa bagaça aí é o Satoshi Tajiri, e
e ele teve essa ideia lá por volta de 1989, 1990, quando o Game Boy foi lançado. Então ele teve essa ideia lá no começo dos anos 90, mas o primeiro jogo mesmo foi sair lá em 96. E a inspiração dele foi que ele tinha um passatempo, quando ele era criança, de colecionar insetos. E aí, quando ele lançou o jogo, que foi realmente aí o divisor de águas, né? O jogo, ele conduzia o jogador para 2 objetivos. O primeiro deles era completar o que ele chamava de Pokédex, que era uma galeria, né, de todos os pokémons ali. Então o jogador ele tinha que capturar os pokémons, e além disso, além de capturar, ele tinha que treinar, ele tinha que evoluir esses pokémons e tal, e combater com outros treinadores pokémons do jogo ali, né, lá no Game Boy, né, ele tinha que lutar contra esses outros treinadores pokémons para ele se tornar um mestre pokémon. Então esse conceito de capturar, treinar e batalhar, ele tá presente em todas as versões da franquia Pokémon, incluindo os jogos, o anime, a série de mangá, o jogo de cartas e tal. Essa é a premissa que o Pokémon sempre carregou com ele mesmo, né? Que era essa questão justamente de você ir atrás de cada bichinho, de você capturar ele, treinar, ver a evolução dele e tal, e assim por diante. Esse conceito que foi criado é um conceito que capturou rapidamente a atenção dos jogadores ali de Game Boy e tal, porque é um conceito bastante chamativo no sentido de aproximar o jogador das criaturas, né? Quem não se lembra lá daquela época dos Tamagotchis, né? Aqueles bichinhos virtuais que você tinha que alimentar, botar pra dormir, não sei o quê. Então, assim, o Tajiri, ele foi buscar muita coisa, muita referência, né? Lá atrás, para criar também esse jogo, e obviamente que hoje o Pokémon ele já é considerado, né, uma marca muito forte na cultura pop. E acho que é importante entender também que o jogo acho que fez muito sucesso por conta de você podia ligar, né, por um cabinho, um Game Boy no outro, e batalhar com o seu amigo e tal, né, tipo o Pokémon dele e tudo mais. Então você, ao fazer isso, você interagia bastante, treinava ainda mais os Pokémons, porque cada batalha ele ganhava alguns pontinhos e ia subindo até evoluir tudo. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia quando eu jogava, eu ficava andando no meio do mato, nos lugarzinhos onde apareciam Pokémons aleatórios, durante muito tempo, ficava dias batalhando. E aí os meus Pokémons, tipo, ficavam com pontos absurdos, acima da média. Eu chegava lá no estádio final, que seria a última batalha, e era a coisa mais fácil do mundo, porque os Pokémons que eu tinha eram... Mas é porque, tipo, ficava lá, não tinha o que fazer, ficava lá batalhando. E tinha, tipo, evento, né? Na época tinha AnimeCon, Anime Friends, essas coisas. O pessoal ia e tinha batalhas de Pokémons e tinha, tipo, competições mesmo. A galera que ganhava prêmios mesmo. Assim. Já era bem intenso isso. Então acho que é legal falar. E acho que é também importante, assim, tinha o jogo, que era um pouco mais nichado, e aí teve o anime que saiu, né? E esse anime chegou, eu lembro que acho que em 99 ele foi lançado, chegou na TV no Brasil. No Brasil, no Japão foi em 96. Isso, mas assim, até chegar no Brasil foi aí até 99, e eu lembro que ele passava no programa da Eliana, na Record, e era tipo, bombava de audiência, era muita audiência. Só que ele ganhou um certo status de gente ter medo e ao mesmo tempo um certo interesse e tal, por conta de um episódio específico que deu uma certa epilepsia, né? Causou um problema nas pessoas. Então quem quiser pesquisar vai lembrar da época que um monte de gente passou mal, né, lá no Japão, e aí quando os episódios vieram pro Brasil e para outros países, eles vieram sem esse episódio, né? Mas se você procurar hoje no YouTube deve ter esse episódio pra você ver. Não é nada demais, mas provavelmente se você tivesse numa televisão grande, sem comer, você podia ficar um pouco enjoado ou ter algum tipo de resposta, né, para aquele monte de luz e de as cenas que tinha, né, que era uma coisa assim, que era bem, enfim, que aconteceu na época. É interessante da gente observar realmente que, assim, o Pokémon, ele veio justamente, ele tem no seu DNA, né, essa quebra de paradigmas, né, até porque o fato de você ligar 2 Game Boys, você poder competir com o outro e tal, era muito interessante, era uma inovação pra época, porque justamente você podia, né, fazer essa interação entre Game Boys, que era um videogame desenvolvido para uso
particular, então ele não teria essa interatividade. Pokémon chega para quebrar com esse paradigma. Depois ele vai, né, ele expande a sua marca tanto para card games, para roupas, nossa, foi uma febre. Tanto que a febre Pokémon, ela se deu ali nos anos 90 realmente, foi o boom da marca. Final dos anos 90, mas assim, acho que foi início dos anos 2000 que era bombava, assim, em termos de... exatamente, mas foi ali nos anos 90, né, porque como o Game Boy ele surge em 96 ali, né, mas realmente o boom vai se dar ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é uma explosão realmente de quantidade de usuários e tal. E mais recentemente a gente teve uma febre também, que foi o Pokémon GO, que foi o jogo lançado aí, sei lá, o mais recente, talvez aí nos anos, acho que 2016, né, que ele saiu, porque ele brincava justamente com essa interação dos smartphones, onde a pessoa podia, dentro de um campo ali, do raio do GPS dela, ela conseguia andar pelos locais e ela via ali uma simulação de onde o Pokémon estaria. Esse jogo foi uma febre em 2016, voltou com a marca muito forte, até porque em 2016 o Pokémon completou 20 anos, né, do seu primeiro lançamento, e de acordo com o portal de notícias no Yahoo, no Japão, essa franquia de jogos já vendeu mais de 200 milhões de unidades em todo o mundo, se tornando uma das 5 mais lucrativas de todos os tempos. E até hoje, Pokémon GO ainda é motivo, né, de busca aí, né, da galera. Foi uma febre, diminuiu, né, a quantidade e tal, mas para se ter uma ideia, em apenas uma semana do lançamento, né, o game ele já tinha valorizado em 7,5 bilhões de dólares as ações da companhia japonesa Nintendo, que foi por onde o game foi lançado, né? Então, assim, é impressionante como que a marca Pokémon ela ainda é muito forte, muito influente. E há quem diga que, assim, o pessoal fala hoje muito de Marvel, muito de DC e tal, mas a marca Pokémon, né, ela tá inclusive acima dessas marcas. Para se ter uma ideia, segundo um levantamento que foi feito pela Wikipédia, a franquia, incluindo jogos, animes, filmes, né, todo tipo de produto que leva a marca, ele já acumula atualmente, né, a marca de 59 bilhões de dólares. Essa é a marca que, se você tiver uma graninha, você quiser comprar a marca Pokémon, você vai ter que desembolsar aí 60 bilhões de dólares, né, para ter essa marca, que é impressionante. É impressionante como isso realmente é uma febre, como realmente encanta as pessoas e tal. E, né, para completar esse ciclo, já que a gente já tinha jogo, já tinha anime, já tinha tanta coisa, chegou agora pela primeira vez o live action de Pokémon, encabeçado aí por talvez o seu personagem mais forte, que é o Pikachu. Só pra citar aqui, Rafa, que acho que é importante, eu até escrevi uma notícia no Cinemação em julho de 2016, que o sucesso do Pokémon GO pode levar Pikachu a um filme live action, porque por conta do sucesso do Pokémon GO, a Legendary Pictures, porque acho que a Pokémon Company, né, que é a marca que toma conta, né, que cuida da franquia toda do Pokémon, ela tinha tentado negociar, tipo, até com Disney, sei lá, e outros grandes estúdios, e ninguém se interessou tanto. E aí, por conta do sucesso, a Legendary foi meio que tomou a frente, até por conta do que ela fez com o Warcraft, né, com o Godzilla, que é da Legendary, por conta dessa experiência, desse tipo de perfil que ela estava focando, ela se interessou pela franquia e tal, e começou essa conversa com a Pokémon Company para ter esses direitos, né. Então, foi muito por conta do sucesso do Pokémon GO que a gente tá vendo esse filme hoje, com certeza. É um sucesso absoluto e tinha, né, que refletir isso no cinema. Só faltava realmente o campo cinematográfico de live action, né? Porque o filme já tinha lançado longa-metragem, já tinha curta, já tinha várias outras coisas, só que em animação e tal, tipo outra linguagem. E agora finalmente eles foram abraçar o live action, trazendo nomes pesados, né? Como o Ryan Reynolds, o próprio Justice Smith aí também. Então quiseram, né, entrar pela porta da frente realmente no universo cinematográfico. Diz pra gente então, quem
quem são os responsáveis aí por construir Pokémon Detetive Pikachu nos cinemas? Bom, além do Rob Letterman, né, que já tinha dirigido lá o Espanta-Tubarões, Monstros vs Alienígenas, o Goosebumps novo também, né, que é uma outra adaptação de algo que fez sucesso nos anos 90, né, enfim. A gente tem um filme com o roteiro do Dan Hernandes e do Benji Samit. Na verdade, tem mais gente, mas o Dan Hernandes e o Benji Samit, que escreveram o roteiro, fizeram o roteiro da série The Tick e da série One Day at a Time, ou seja, eles têm o pé na comédia, né. O roteiro também tem a mão do Rob Letterman, né, que também fez o roteiro do Espanta-Tubarões, Monstros Alienígenas, também assina junto os filmes que ele dirigiu. E também tem o nome do Derek Connolly. O Derek Connolly fez o roteiro, né, do Jurassic World, dos dois últimos, né, Jurassic World, esses recentes, e do Kong, A Ilha da Caveira, para citar alguns exemplos. Então a gente tem uma combinação de roteiristas interessante, embora sejam bastantes e geralmente não é um bom sinal. A trilha sonora desse filme é do Henry Jackman, que fez a trilha de filmes como Kingsman, X-Men Primeira Classe, G.I. Joe Retaliação. A fotografia desse filme é do John Mathieson, que fez a fotografia do Logan, né, que é o filme recente do Wolverine, do Gladiador, do Fantasma da Ópera, que é uma versão recente do Fantasma da Ópera. A montagem desse filme é do Mark Sanger, que ganhou o Oscar de montagem, de melhor montagem pelo Gravidade, né, lá do Cuarón, mas que também fez a montagem de filmes como Alice no País das Maravilhas, Transformers, né, um dos Transformers. Só que quem também assina a montagem é o James Thomas, que também tá com o pé na comédia e fez montagem de filmes como Borat, Perfeita é a Mãe e os Muppets. E no elenco, além do Ryan Reynolds e do Justice Smith, o Justice Smith, pra quem quiser ver um pouco mais ele tá naquela série da Netflix The Get Down, que é uma série super elogiada e que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. E que infelizmente foi cancelada. Mas ok, tem lá vários episódios e tal. Também tem a Catherine Newton, que é uma atriz que faz Big Little Lies e tava no 3 Anúncios para um Crime. Tem o Bill Nighy, que a gente conhece ele lá do Piratas do Caribe, do Simplesmente Amor. E o Ken Watanabe, que a gente viu lá no A Origem e no Último Samurai. Você não vai falar quem é o Ryan Reynolds? Como assim? Não, eu comentei que tem ele. Então, tem, mas o né? que ele fez da vida? Precisa falar? Né? Não, geralmente eu não falo, enfim. Porque o cara tem um nome. É. Nosso querido Deadpool, né? O Deadpool. Ele também foi o Lanterna Verde, pra quem prefere. Exatamente. Eu vou adicionar 2 nomes aí na sua lista, né? Os 2 responsáveis aí pela parte de efeitos visuais, porque realmente um dos grandes desafios desse filme era realmente transportar, né, os bichinhos lá de desenho e tal pra algo em live action, né? Então a gente tem o Eric Norbody, que é um cara, fez inclusive recentemente Passageiros, né? Fez o The Amazing Spider-Man 2 e fez Elysium. E temos também o Bill Garcia, que é um cara que fez Solo, uma história Star Wars, fez também Rogue One e fez também Doutor Estranho. Então, assim, são caras que têm realmente experiência, né, com a parte de efeitos visuais. Por que eu tô trazendo o nome deles? Além de, né, de ter esse desafio, eu vou também comentar depois essa parte de efeitos visuais durante aqui o podcast, mas eu acho importante a gente trazer o nome deles aqui. E aí, para também deixar registrado, Pokémon Detetive Pikachu, né, teve aí um budget estimado de 150 milhões de dólares e até o momento desse podcast ele faturou aí 170 milhões de dólares. O filme se pagou, mas ainda não é uma febre em bilheteria, o que é uma coisa até surpreendente, né? Não, mas ele tá concorrendo ainda com Vingadores e tal, exato, não tem como, porque alguma hora tem que estrear, né? Então não dá pra ficar esperando. E ele já é a maior bilheteria de uma adaptação de videogame. Sim. Acima de tudo, ele é uma adaptação do jogo Detetive Pikachu, que é um jogo que saiu pra Nintendo DS, né? Isso é uma coisa importante de falar. A gente tá falando da franquia como um todo, mas eles pegaram basicamente, por, enfim, vários motivos, provavelmente um deles é não estimular tanto as batalhas e tudo mais, porque acho que talvez exigiria muito mais investimento e outras questões e tal, e aí eles adaptaram
adaptaram esse jogo, que é um jogo de investigação em que tem o Pikachu como um detetive. E é isso que ele traz. Ele, na verdade, ele tem uma história completamente diferente da proposta do videogame, mas ele traz alguns elementos, né? Ele tem algumas ações que acontecem no filme que, pra quem é fã do jogo, a pessoa vai se lembrar e vai fazer essa referência. Mas, acima de tudo, ele faz... A proposta em si, a sinopse em si, não é tão diferente do jogo, né? Parte realmente da mesma premissa, que inclusive, dando aqui a sinopse do filme, né? O filme ele vai contar lá a história onde tem o desaparecimento do detetive Harry Goodman, que faz com que o seu filho, o Tim, que é vivido justamente pelo Justice, parta para sua procura. E aí ele acaba tendo como parceiro ali nessa busca o Pikachu, que é um antigo parceiro Pokémon do seu pai. E o Pikachu perdeu a memória e isso também é algo que vai contribuir ali com a história, né? E juntos, o Tim e o Pikachu, eles acabam percorrendo ali as ruas da metrópole de Rhyme City, onde humanos e Pokémons vivem em harmonia por enquanto, né? Até eles começarem a mexer aí nesse vespeiro. Então, assim, a história, tanto do filme quanto do jogo, eles partem mais ou menos da mesma premissa, porque no jogo acontece a mesma coisa. O Tim, ele vai pra Rhyme City, só que ele vai, né, atrás do pai, ele também não sabe onde é que o pai tá, ele vai na delegacia, vai procurar o pai e tal, começa uma investigação. Só que diferente do filme, o jogo, ele meio que termina com eles indo atrás do pai, com eles, tipo, sabe? Porque no meio da investigação eles se metem em outras coisas, e aí o jogo meio que termina com eles, não, então agora a gente vamos atrás do meu pai, vamos descobrir onde é que meu pai tá, e aí o jogo meio que termina aí. Então é uma estrutura um pouco diferente, mas a premissa é a mesma, né? Someone there? Whoever you are, I know how to use this. Oh, jeez. Here we go. I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Did you just understand me? Oh my God! You can understand me! Stop! I've been so lonely! Tem uma curiosidade interessante. O Justice Smith, ele tá no filme Cidades de Papel, né? Que é um filme divertidinho e tal também. E nesse filme, ele não é o protagonista, mas enfim, tem uma cena dele no carro cantando a música do Pokémon. Tá vendo? Ele é bem fã, ele é super fã, pô, de Pokémon. Sim. O ator em si, tá ligado? Uhum. Acho que isso foi até como é que posso dizer? Alguém deve ter dito lá na época do Cidade de Papel, canta qualquer música aí. E aí ele deve ter lembrado dessa. Pode ser. Diz que ele é muito fã e, tipo, deve ter pirado pra fazer o filme. Bom, certamente isso contribuiu, né, pra contratação dele pro elenco, né? Essa parte fanboy. Não, e tem alguns nomes que eu citei, né, desde 2 roteiristas do Jurassic World, ele tava no Jurassic World também, então talvez tenha aí rolado uma troca aí de QI, né? De QI mesmo, de pessoal falando, não, vamos trabalhar com essa galera aqui, e daí indica aí o Justice Smith, porque ele combina com o personagem e tal. Acho bem legal. Bom, gente, vamos começar aqui, né, falando desse filme. O filme, ele é, né, uma alegoria realmente aí, né, a toda a franquia. Ele parte, né, de muitos easter eggs, ele tem toda uma nostalgia, mas podemos partir da ideia de que é um filme infantil e que, acima de tudo, ele é aquele infantil inocente, assim. Ele não é um infantil com piadas de duplo sentido, ele não é um infantil bobalhão, ele é um infantil inocente, um infantil que vai beber lá justamente das séries Pokémon, é um infantil que tem piadas colocadas no lugar ali certo, a narrativa ela é muito simplória, mas ela cumpre com o papel dela, né, e tal. É um filme, na sua essência, infantil? Eu acho. É porque eu acho que ele traz essa carga nostálgica, mas ao mesmo tempo ele tem essa missão de cativar esse novo público, né, essa questão de renovação de público. E aí
ele foca bastante nas crianças. Uma coisa que Dani tinha falado era que não tinha batalha, até por uma questão orçamentária. Concordo, mas eu também acho que é por uma questão de faixa etária também. Porque teria violência, então em tese ia ter que subir essa faixa etária, e esse plano de tentar cativar novos fãs cairia por terra. Agora, eu acho que ele é infantil, ele é simplório, é uma narrativa muito simples, mas que no terceiro ato ela tem vários plot twists, uns inesperados, mas assim, a maioria esmagadora, todo mundo meio que já consegue pegar. E eu acho que uma das poucas coisas que me incomodam nessa narrativa, que eu não acho que é um problema ela ser simples, porque ela é simples, mas cumpre o papel, ela é bem objetiva, ela é retratada no cinema, ela é bem tratada também. Então, assim, eu acho que nesse sentido é um ponto positivo. Agora, o que eu não gosto muito é um mega didatismo que tem, principalmente no personagem do Pikachu, né? Acho que todo mundo já percebeu que ele fala. Então, ele fala exatamente tudo que ele vai fazer. Aí eu me senti algumas vezes achando meio Teletubby, sabe? que eles falavam tudo, por exemplo, sei lá como é que era o nome daquela comida deles, sei lá, papinha gostosa, eu já tô vendo, sabe? Aí, tipo, olha a bola vermelha, tipo, eu saquei. Aí eu ficava meio aflita. Aí depois que eu entendi que, tipo, não, talvez eu não seja exatamente esse público-alvo, aí eu saí desse foco, desse texto do filme, e aí eu fui viajar em outras coisas, assim. Fui procurar Togepi no meio da cidade, assim, e acabei encontrando outras coisas que me atraíssem no filme, porque, assim, essa questão didática, realmente, para quem é adulto, vai ser um pouco enfadonha. Mas, assim, não é uma experiência perdida, não. Você vai conseguir aproveitar bastante. Mas, em termos de diálogos, etc e tal, eu acho que ele é pobrinho porque ele fica muito óbvio. Até nesse sentido, eu acho que vale até destacar que, assim, o filme se chama Pokémon Detetive Pikachu, mas a parte investigativa, ela realmente é muito prejudicada por conta dessa questão didática, né? Porque, assim, o que você tem realmente de investigação, ela é bem arrastadinha, assim, e aí quando precisa encontrar, tipo, elementos mais cruciais para a investigação, aí vem aqueles hologramas gigantes, que é algo muito desenhado na sua cara. Então, assim, toda a parte de investigação mesmo, de você ter uma parte de busca, onde que eles estão indo, como eles estão procurando e tal, encontrando, né, detalhes ali, ela é bem mastigada mesmo. Então eu entendo isso, eu acho que é justamente isso que você falou, justamente porque talvez eles tiverem que mastigar essas informações para tentar atingir um público que talvez não fosse compreender algo mais elaborado, justamente por conta da questão de idade, né? Exato, mas eu acho que assim, eles podiam ter também utilizado de uma forma melhor essa analogia entre investigação, essa profissão detetive, com a profissão jornalista investigativo, que é a da menina. Sabe, eu acho que o Pikachu ele poderia ter dialogado mais com esse público infantil, e aí ele podia ser mais didático, ou de repente a menina pudesse ser esse ícone para as pessoas mais adultas, para um outro tipo de linguagem, de repente. E aí essa analogia de que eles até propõem essa questão do detetive, mas seria o equivalente a um jornalista investigativo, acho que se esvai, sabe, eu acho que é fraca. Eu acho que na verdade, para mim, ele ser muito explicadinho, assim, por parte do Pikachu falando, né? Pra mim não incomodou tanto. Eu realmente vi aqueles hologramas e acho que deve ter uns 10 flashbacks do carro sofrendo acidente, né? Tipo, 20 vezes eles mostram. E aquilo eu vi como um problema, mas pra mim acho que o principal problema tá nos personagens serem muito, assim, muito pouco desenvolvidos, entendeu? Eu acho que... unilaterais, né? Muito unilaterais. Eu acho que principalmente o Tim, né? Que é o protagonista, na verdade. O Tim e a menina lá, a repórter, eu acho que eles, sabe, assim, faltou mais algum tipo de movimentação. Faltou entender um pouco mais, porque basicamente o cara é tipo,
ele não tava nem aí pro pai dele, vamos combinar, né? A princípio ele tava, tipo, o começo desse filme é triste, tipo, não só o visual e as coisas como acontecem, mas o tipo, sabe assim, o cara é um cara chegando numa cidade pra, tipo, pegar as coisas do meu pai e, ele morreu, foda-se, entendeu? Ele não tá se preocupando muito. Ele tá um pouco pensativo a respeito disso, e lembrando da história dele, mas ele não tá sofrendo tanto, achando que o pai dele morreu. E aí ele é levado pra essa aventura muito mais por conta do Pikachu forçando e tal, do que por qualquer outro motivo. Então faltou mais elementos pra mim, e até acho muito fraco também a questão dele se interessar ou ter um mínimo de empolgação só porque a menina é bonitinha e pronto, entendeu? Tipo, não rolou algum tipo de curiosidade de saber mais sobre a história ou do porquê que ela estava investigando aquilo, entendeu? Isso pra mim fez falta isso. Não que precisasse ser algo extremamente profundo, obviamente ninguém espera que um filme chamado Detetive Pikachu vai ser Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle. Sim, Nossa, fui enganada. Mas eu acho que faltou um pouquinho, sabe? Alguma coisinha, um salzinho nesses personagens e dos vilões também, né? Que, né, vamos comer nos vilões, não, no vilão que tem aquela famosa reviravoltinha de quem é o verdadeiro vilão, né? Eu achei exatamente, eu tive essa mesma sensação de a motivação quase que central dele é a menina. Eu fiquei, meu Deus, estamos em 2019 e ainda me põe esse tipo de motivação, sabe? Uhum. Pô, eles podiam ter tido tantas outras coisas, até a própria, como é que posso dizer, a própria relação dele com o pai podia ter sido muito melhor, bem explorada nesse sentido, não. Aí eles decidem colocar o interesse dele nos Pokémon através dessa garota, sabe? Eu fiquei extremamente decepcionada já no início, assim. Eu acho que tem uma questão assim, eu acho que existe um conflito de, assim, o filme, ele poderia ser melhor adaptado por uma geração nova, né, das crianças agora, quando você traz um pouco mais de personagens que podem ser falhos e tal, né, porque como vocês falaram, assim, são personagens muito unilaterais, eles podiam ter momentos falhos, né, mas não tem, porque também parte muito do que é o desenho, do que é o jogo e tal. Quando você parte de um filme que tem como a raiz dele o jogo, no jogo, geralmente você conduz um personagem que é o personagem que você controla, que é o que tem as melhores decisões, que é o protagonista e tal. Então, assim, eu entendo o fato deles terem tornado o personagem muito unilateral e que acaba não tendo essas questões falhas ou que ele não se aprofunde tanto. Quando a gente vai ver a questão dele com relação ao pai, eu acho que o filme deixa claro que existe uma relação conflituosa. Ele era magoado com o pai, porque ele achava que o pai tinha abandonado ele para ficar com Pokémons e tal. E aí essa coisa da indiferença, eu acho que é muito mais uma questão de negação ou de uma parte, sabe, de que eu não quero aceitar isso, ou que vou ter que ir lá porque eu sou o único que sobrou, eu tinha uma mãe, minha mãe morreu, agora meu pai morreu e tal, então eu vou lá. Então, assim, eu não vejo como ele indo lá falando assim, foda-se, meu pai morreu, eu vou pegar minhas coisas e tal. Eu, pelo menos, não senti dessa forma. Achei que ele foi, mas que ele ainda não tinha percebido o tamanho da situação que ele estava se envolvendo. E aí o Pikachu entra na história justamente para trazer ele um pouco mais com o pé no chão. Tipo, vamos investigar, eu fazia parte, eu conhecia o seu pai também, não sei o que. Então vai gerando uma consciência nele, que culmina naquela cena em que ele desabafa com o Pikachu, né? Ele fala realmente o que ele sentia, como que ele sentia, a falta que o pai fazia, não sei o que ele perdeu tempo e tal. Então eu acho que eu pelo menos não vi desse jeito, de que ele tava indiferente nem nada disso. Agora, são personagens realmente, são muito simples, você tá em todo mundo ali dentro da sua caixinha. Ele é o herói, o menino inocente, você tem o Pikachu que é o elemento engraçado, você tem o vilão que quer dominar o mundo, que tem um plano maquiavélico e não sei o que e tal. Então você tem assim, todo mundo dentro da sua caixinha. Pra mim, o que eu mais gosto no filme é justamente o Pikachu. Eu acho que o filme podia ter entregado
pra gente muito mais coisa de Pikachu, ter mostrado muito mais Pikachu do que mostrou, porque eu acho que ele funciona muito bem, o filme realmente encaixa no personagem, desenvolve bem o personagem. Eu não gosto da resolução, eu acho a resolução muito ruim, assim, tipo, o fato do Pikachu era o pai, e aí o Pikachu volta a ser um Pikachu. E até nisso, o jogo tem uma solução melhor, porque o jogo não termina desse jeito, o jogo vai, né, como eu falei, o jogo termina falando, vamos atrás do pai. Então não tem essa questão do pai ou Pokémon, entendeu? Tem uma coisa que eu tava pensando que eu passei a gostar mais do filme, é que justamente, pra mim foi uma surpresa, né? Nossa, realmente, ele tava... Tipo, é como se tivesse ele dentro do Pokémon. E que faz sentido, fica crível por conta do poder do Mewtwo e porque é verossímil dentro daquela realidade lá. Mas eu acho que isso faz com que o filme fique mais rico em retrospecto. Se eu assisto esse filme de novo, eu vou passar a entender a relação dele com o Pikachu como a relação dele com o pai dele. Porque aquele Pikachu que a gente tá vendo falando e tal, ele basicamente é tipo o pai dele bem-humorado e esquecido, né? Que não deixa de ser um mini Deadpool pra família, né? Pra toda a família. Um Deadpool. Deadpool gospel. É, um Deadpool que pode passar na igreja, né? É. Mas é muito isso, entendeu? Então, assim, eu acho que enriquece o filme, porque basicamente é ele se relacionando com o pai sem saber, o que não deixa de ser interessante pra alguém que tem a famosa daddy issues, né, que falam hoje, tipo, sei lá, todo personagem que tem problemas com o pai, que precisa resolver, e que garante o arco do personagem, um arco muito simples, mas basicamente ele não quer treinar Pokémon, porque mostra lá no flashback ele ia ser um treinador Pokémon que nem todo mundo lá da região dele, da cidade dele, do mundo, né, que ele vive, e aí a mãe dele morre bem no dia, né, pelo que deu pra perceber lá nos flashbacks. Então o fato de a mãe dele ter morrido, ele fica traumatizado, então ele não quer mais se relacionar, não quer ter Pokémon. Todo mundo naquele mundo tem um Pokémon, tipo a gente tem cachorro, só que ele não quer ter. E eu acho que é legal porque depois, não que ele queira ter, né, não mostra isso, mas ele meio que aceita viver com o pai, aceita o pai dele como o pai dele é e tal, e opta por estar lá. Então esse arco do, tipo, ele não queria nada com nada, queria ter uma vida, né, de qualquer jeito, uma vida muito simples, e ele passar a ter outros interesses, mostra que ele evoluiu por conta do relacionamento, não com o Pikachu, porque no fim das contas era com o pai dele, entendeu? E eu acho isso muito, eu acho a solução muito simples, assim, tipo, não foi pra mim, não foi um negócio, tipo, puta, nossa, que fantástico essa solução, não. Então, eu acho muito simples, eu não gostei muito desse lance do pai ser o Pikachu, eu achei uma solução meio boba mesmo, e eu acho que, por isso que eu falei, pra mim, o que eu mais gosto é justamente o Pikachu com a voz do Ryan Reynolds, com aquela personalidade ali e tal, aquilo que eu gosto. Quando o filme, no final, ele mostra pra mim que o Pikachu, na verdade, ele é só mais um bichinho e que, na verdade, toda a personalidade dele tava no pai, pra mim perdeu o encanto, entendeu? Eu falei, não. Sabe o que eu acho que perde, Rafa, também? Se eles forem fazer um filme 2, Detetive Pikachu, porque assim, o que vai fazer? Vai fazer o Ryan Reynolds encarnar no Pikachu? Sabe? Assim, eu não sei o que vão fazer, porque assim, a grande magia é o Pikachu. A partir do momento que ele, na verdade, ele não tem nada de especial, ele é apenas qualquer outro Pikachu. O segundo filme eu acho que chega sem fôlego. Assim, não tô falando que vai chegar, tô falando assim, se houvesse um segundo filme, eu acho que ele não teria esse fôlego que tem esse primeiro, porque eu acho que ia perder todo esse carisma e todo esse texto do Ryan Reynolds no Pikachu, porque assim, que seria no caso esse texto mais limpo do Deadpool, aí agora se for ter um filme 2, a gente só vai ter o Ryan Reynolds sendo o Ryan Reynolds. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, então tem que ver como é que eles vão fazer. O que eu imagino, e que assim, que pra mim é o grande forte desse filme, é que são os Pokémons. Mais importante do que aquela história, mais importante do que os humanos, que não são interessantes, são os Pokémons. Tanto a parte, enfim, de efeitos especiais, né, como eles se apresentam na tela, quanto até a participação dele, a forma como eles estão na cidade, como eles agem, como eles batalham, né, e todas as características deles faz com que eles sejam fortes. E assim, é um universo absurdamente rico. Eu achei incrível a cidade, como ela foi feita, a forma como eles mostraram esse mundo. Impressionante como assim, é extremamente verossímil e remete ao anime, remete ao que a gente já viu em desenho antes. E eu acho que pode ser explorado nessa franquia
sejam os Pokémons. Então eu acho que se eu fosse um produtor da Legendary, eu não faria um Detetive Pikachu 2. Eu faria tipo uma aventura nesse mundo, ou com outros atores, ou com os mesmos, mas já envolvendo outro tipo de coisa. Por que eu digo isso? Porque só pra vocês entenderem, assim, pra gente meio que recapitular. Esse filme, ele começa falando que o Mewtwo foi capturado depois de 20 anos que ele tinha sido visto pela primeira vez. E ele foi visto pela primeira vez há 20 anos, literalmente, porque foi o filme Pokémon, porque acho que era Pokémon filme, Mewtwo Contra-Ataca. Mewtwo vs Mew. Não era Mewtwo vs Mew, não? Mewtwo vs Mew era a grande batalha, né? Mas era Mewtwo Contra-Ataca, o nome do filme, do longa lá. Esse filme foi há 20 anos atrás, na verdade foi em 1998 que ele saiu no Japão, aí em 99 nos Estados Unidos, finalzinho de 99 nos Estados Unidos, e 2000, comecinho de 2000 ele estreou no Brasil, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui no IMDb. E assim, tá aí 20 anos, então faz sentido que seja há 20 anos que ele foi visto, daí agora ele está sendo visto num outro filme. Então a gente entende que esse universo que eles estão mostrando é o mesmo que tem o Ash, né? Que sim. Não, Pikachu isso... do Ash, que é outro Pikachu. E isso eu acho uma coisa muito legal, porque assim, a partir do momento que eles mesclam tudo ali dentro, realmente abre novas portas, você pode desdobrar isso para as outras coisas, mas assim, eles mostrarem card game, o Pikachu cantar a música do desenho e tal, você ter alguns elementos ali, porque mostra que dentro daquele universo de Pokémon, essa coisa do desenho, essa coisa do próprio card game, do videogame e tal, aparentemente a população ali consome aquilo também. Então aquilo é entendível como algo palpável por aquela população que tá lá e por nós aqui fora. Então meio que isso também ajuda, né, a gente a se conectar com o filme, porque se os caras que estão lá dentro, que convivem com Pokémon ali diariamente, eles consumiram as coisas que a gente consumiu, então isso realmente, né, conecta. Isso eu achei bem interessante mesmo. They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika! Yeah, Pika Pika Pika, he's adorable. You're adorable. They can't understand me, kid. Can no one else hear him? I don't need a Pokemon, period. Then what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this, you and me. E eu acho que, assim, abre possibilidades de explorar esse universo de várias maneiras. Então você pode ter, mais ou menos que nem a Marvel tá fazendo, obviamente, né? Então, assim, de você ter outros personagens aqui, outros personagens ali. E, ao mesmo tempo, é uma forma em que eu, particularmente, gosto muito de você usar o saudosismo, usar essa nostalgia. Porque... que é a minha bronca, o Rafa vai ficar bravo, mas é a minha bronca com o que a gente tem visto ultimamente nos trailers do Rei Leão, que a Disney tá fazendo com Aladdin, por exemplo. Que é tipo assim, eu vou pegar a mesma história que tinha num desenho e vou colocar num filme. É muito bacana, é claro que as pessoas assistem e falam, nossa, que legal, mas o que você traz de novo, entendeu? Então nesse filme você tem... Você traz a tecnologia nova, Dani, é que nem se fizessem exatamente... Mas se fizessem exatamente a história do jogo com essa tecnologia, seria algo totalmente novo também. Mas daí perderia a criatividade. Esse filme tem algo de criativo. Não tô dizendo que é criativo no sentido de ai, que roteiro maravilhoso. Não é isso. Eu tô falando que, assim, existe algo de novo. Eu, particularmente, isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Se você quer ver o Rei Leão, é maravilhoso. Eu também quero ver o Rei Leão. Mas o que eu tô dizendo é, esse filme traz algo de novo que se encaixa com a nostalgia, e não a nostalgia pela nostalgia, que é você reciclar o mesmo roteiro, entendeu? Então nesse filme você tem algo de novo que abre novas possibilidades, permite novos elementos nesse universo que você já conhece, que já existe há muito tempo em várias mídias, então isso enriquece, entendeu? Isso permite enriquecer. E é justamente isso, tipo, por exemplo, no próximo filme, se eles forem repetir esses personagens, você vai ter um Pikachu igual a quase todo outro Pikachu, que só fala pica-pica. Pelo menos uma vez eu vi um Pikachu com uma voz de um adulto, um Ted, né? Tipo, o filme lá do Ted, do ursinho. É tipo, é um bichinho fofo falando como um adulto. E isso foi interessante. Pelo menos nesse filme e tal, e valeu. Então, assim, você traz elementos novos, traz coisas novas, que é uma forma de instigar todo mundo. Porque se fosse um Pikachu falando pica-pica, metade das pessoas que estão indo ver esse filme não iam ver, entendeu? Porque elas falam, não quero ver. Então, Dani, mas olha só, você tá medindo... Então você
mexe com adultos e mexe com Tudo bem, mas crianças. você tá medindo o negócio com a sua régua, porque talvez você não tenha jogado o jogo e aí pra você tá sendo uma coisa nova, porque no jogo o Pikachu tem uma voz super grossa, o Pikachu ele faz brincadeiras assim também, entendeu? Tipo, aí a gente pode dizer, não, então é a mesma coisa. É assim, eu acho que tudo isso tá dentro do mesmo balaio, que é da nostalgia. Aí se os caras vão fazer um roteiro um pouco diferente e tal, daquilo que é o original, às vezes pode ser um pouco diferente, mexendo um pouquinho, sabe? Alguns milímetros pra cima, uns milímetros pra baixo, ou pode fazer exatamente igual. Até hoje, a gente não viu uma adaptação exatamente igual. Mowgli não foi exatamente igual, A Bela e a Fera não foi exatamente igual, e agora Pikachu, esse detetive... Não, mas não foi igual, não tinha as músicas, mudaram a história, tinha outras, colocaram outros elementos lá, fizeram outras mudanças, entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando. Então, assim, como você não deve ter jogado o jogo, daí pra você foi coisa nova. Ah, finalmente colocaram uma voz grossa no Pikachu. Ué, mas no jogo tinha voz grossa. Sim, mas o jogo, você entende que o jogo ele foi muito nichado, eles só se aproveitaram dele, mas ele não teve um público tão grande assim, entendeu? Poucas pessoas jogaram esse jogo. Diferente do anime, diferente da franquia Pokémon como um todo. Mas tudo bem, mas mesmo assim estão pegando de uma obra já pronta e estão levando isso, adaptando isso para uma outra linguagem, entendeu? Eu não acho um demérito, tipo, os produtores quererem fazer uma coisa tipo igual, com uma nova tecnologia, mudar pouca coisa e tal. Eu não acho. Eu acho que vai mexer com a nostalgia do mesmo jeito, sabe? Eu nunca fui um cara aficionado por Pokémon e tal. Eu jogava lá os joguinhos e tal, tipo, achava legal e pronto. Agora, eu achei interessante esse Detetive Pikachu, fui ver como é que era o jogo, porque eu também não joguei. Aí tem, inclusive, o pessoal já tá fazendo na internet, você encontra, tipo, tela do jogo e tela do filme, sabe? Então, assim, tem muita coisa parecida, só que no cinema, quando você vai pro cinema, isso se expande, né? Então, assim, pra mim, na verdade, o diferencial de você ter um detetive Pikachu é o Pikachu ser um detetive. E aí você vê no cinema o Pikachu sendo um detetive, você vê o Pikachu ali pesquisando, criando um raciocínio, tentando achar soluções e não sei o que. Esse é o diferencial desse filme. Por isso que eu não gosto do final. Eu acho que o final, quando eles tiram toda a personagem do Pikachu e falam que essa personalidade veio do pai, aí eu falo, porra, não era isso que eu queria, entendeu? Porque pra mim o Pikachu foi o grande elemento dessa história, foi o grande diferencial dessa história, né? Então eu acho que pode existir realmente, assim, provavelmente não vamos ter Pikachu Detetive 2, 3, 4, não vamos ter, essa foi uma história única fechada. Agora, realmente abre-se uma janela aí de uma possível franquia, porque realmente eles podem mostrar outros treinadores, buscando outros Pokémons, eles podem focar na parte de batalha que esse filme não foca, eles podem buscar outras coisas. Eu acho, inclusive, que o filme ele meio que se divide quase que meio a meio, assim, ele tenta trazer a história dos humanos de um lado e a história do Pokémon do outro, sabe? Porque ele vai trabalhar com a nostalgia, mas ele tem como base ali o desaparecimento do pai, o Tim indo atrás do pai e tal, toda essa questão paternal para ele resolver e tal. Então eu acho que ele ainda divide. Eu gostaria de ter visto um pouco mais justamente do universo Pokémon ali. Eu queria ter visto mais das interações e tal, porque assim, quando você caminha pela cidade junto com o Tim, você vê muitos Pokémons do lado das pessoas, né? Sim. Eles são quase que como realmente um bichinho de estimação, fica um cachorrinho ali do lado. E você não vê eles utilizando isso no dia a dia ali, assim, tipo, até tem, né, algumas ceninhas tipo, e tal. Uns cozinhando. Mas eu queria ter visto mais disso, porque eu achei isso muito rico, sabe? Muito rico você ter esses animais de forma, cada um com uma característica diferente, você ter cada um, sabe, com uma pessoa diferente, existe uma coisa ali de empatia, né, das pessoas com os Pokémons e tal. E uma outra coisa que eu achei interessante também foi assim, eles usaram o mesmo visual dos desenhos pro filme. Então assim, cria-se, né, aquela conexão do desenho com o filme,
filme, mas o que eu achei legal foi que em alguns momentos me dava, no começo começou a me dar uma estranheza. Muito Pokémon, muito efeito e tal. E aí vou voltar lá, né, pros dois supervisores lá de efeitos visuais que eu citei, porque no começo eu senti uma estranheza olhando os Pokémons ali. Mas depois, conforme você vai assistindo o filme, você vai se acostumando com aquilo, porque é uma cidade muito colorida, é um filme muito colorido, ele é muito visual e tal. E aí eles usaram uma técnica que eu achei interessante, que é, eles trazem quase que a parte central do Pokémon nítida, muito visível, mas eles dão uma leve borrada ao redor de todo o Pokémon, meio que pra colar ele na tela. Por quê? Porque a imagem do Pokémon, por ele ser muito cartunesco, por ele ter a identidade visual muito próxima, né, do desenho, ele se destaca, ele vira quase ali que uma coisa irreal. Mas aí para eles colarem melhor isso na tela, eles usam essa técnica de desfoque, assim. Então é legal porque você consegue encaixar melhor o Pokémon na tela e aquilo fica muito mais verossímil. Eles ficam quase aquarelados. Aquarelados, exatamente. Ótima definição. Eu acho que um momento que dá pra perceber, eu pelo menos tive essa impressão, de uma forma positiva, claro, é a hora que o Tim pega o Pikachu no colo, leva lá, você sente que, eu pelo menos tive essa impressão, eu falei, cara, dá pra sentir que ele tá pegando um Pikachu no colo, entendeu? Em vários filmes mais antigos ou mais mal feito, sei lá, você tem aquela impressão de que a pessoa tá, tipo, segurando um nada e tal. E eu acho que entra um pouco disso, a forma como eles colocam, então faz com que eles sejam, tipo, muito coloridos, mas eu acho que também entra a textura, né? Eles cuidaram muito da textura, o Pikachu peludinho fica, tipo, muito perfeito, assim, e eles foram variando essas texturas, tipo, tem uns que são meio borrachudos, né? Tem uns bichos que são meio... Parece que ele é uma coisa feita de borracha lá na sua frente. O dragão, né? O Charizard, que tem aquelas escamas, é bem como se fosse um lagarto mesmo. Tem aquelas tartarugas gigantes lá, que parece uma pedra mesmo. Você, né, em nenhum momento você... Enfim, não me pareceu em nenhum momento algo falho e tal. Pareceu muito, muito fixo. Então eu achei que realmente foi uma boa escolha mesmo. Tipo, a maneira como eles colocaram esses Pokémons foi justamente pra não parecer aquela colagem, não parecia aquela coisa... Como que chama? O Roger Rabbit, né? E aquele Roger Rabbit que era muito bom na época, mas era... Você, em algum momento, você fala, tá um treco aqui colocado. Então, eu achei bem legal, assim, bem... Acho que foi uma das melhores coisas do filme. Assim. Eu gostei muito, assim, da utilização justamente desse Pokémon do Mewtwo, né? Porque ele é super poderoso e tal, e aí usar o Pokémon também como ferramenta para manipulação de situações, como o vilão tenta fazer, eu acho interessante, porque daí você vai de novo, né? Você vai mergulhar um pouco mais nas características do Pokémon, você vai entrar um pouco mais naquele mundo e tal. Então eu acho toda essa riqueza dos bichinhos ali, assim, eu acho muito legal isso. Por isso que eu queria ter visto mais disso, assim, eu queria ter visto mais coisa deles, queria ter visto, sabe, outras interações e tal. Inclusive quando eles vão ali lutar contra Dido, né, aquela ameba que se transforma em outros e tal. Ele meio que se transforma nos Pokémons que a gente já tinha visto antes, sabe? Então assim, ele mantém mais ou menos ali um número X de Pokémon que ele vai trabalhar no filme, trabalha com esses Pokémons e pronto, e daí você vê aqueles ali e tá legal. Mas assim, eu gostaria realmente de ter visto um pouco mais disso, assim, mas é mais justamente pela nostalgia em si, sabe? O diretor falou isso numa entrevista, eu vi. Ele falou que eles tiveram que discutir muito quais Pokémons iam aparecer por conta de orçamento. Tipo, ele falou que cada Pokémon é um preço absurdo pra você fazer ele no efeito especial e tal. Então, se você tem meio que outros repetidos, você dá uma economizada boa. E aí ele falou que eles tiveram que discutir, eles escolheram mais ou menos 60 Pokémons, pelo que ele falou, não sei, teria que contar, né, ao longo do filme. 60 dos 600 e tantos. E aí ele falou que eles optaram pelos mais clássicos, né, os primeiros 150, e por alguns dos mais famosos, mais populares e tal, ou de repente os que fariam sentido dentro da história, né? Tipo, o Mewtwo, aquele pato lá que... Não lembro mais. Não é nem o Psyduck. Não, o Psyduck é o da menina. Aquele que o Pikachu depois descobre que foram eles que atacaram o carro e tal. É que estão naquele laboratório lá. Então, tipo, provavelmente porque são poderosos a ponto de conseguir fazer alguma coisa contra o Mewtwo e tudo mais. Então, eles fizeram essas escolhas. E eu achei que foi interessante, até justamente pra não sobrecarregar nem o espectador, né? Do tipo, quem nunca viu Pokémon ou nem conhece direito,
momento, se você ficar mostrando muitos, a pessoa vai surtar, entendeu? Fala que, né, não nem sei que bicho é esse. Porque são tantos pokémons que se eles tivessem inventado ninguém ia falar assim, esse é inventado. Você, tá bom, esse daí deve estar lá na lista, entendeu? Porque são muitos. Ia ficar parecido com o jogador número 1, sabe? Exatamente. Uma coisa, tipo, é tanta coisa que eu nem me importo mais. Você entendeu? nem consegue pegar, exato. Você nem assimila aquele que você tá vendo com as características que ele tem e com o poder que ele tem, né? No caso aí desse filme que, enfim, que eu imagino que em próximas aventuras, se tiver, vai ter isso, tipo, eles vão usar desses poderes e tal pra determinadas aventuras, né? O que eu acho, assim, é que quando a gente para pra ver, né, o Pikachu, ele sempre foi um grande símbolo do Pokémon, né? Em tudo, né? Sempre foi utilizado como marca do Pokémon e tal. Então, assim, o Pikachu ele se equipara realmente ao que é a marca Pokémon, né? Ele ajudou a catapultar a marca Pokémon pro mundo e tal. Ele é o Mickey, né? Ele é o Mickey, exatamente. Aí, assim, o que eu acho legal é que quando você vai ver os desenhos ou os jogos e tal, o jogo em si, quando começou no Game Boy e tal, nem tinha tanto apelo para com o Pikachu. Porque você tinha que buscar outros pokémons, você fazia a sua carteira ali de pokémons, né, do jeito que você queria e tal. Só que o Pikachu, ele acabou sendo muito mais ressaltado pela franquia justamente quando chegaram os animes, porque ele era o pokémon do Ash, que era o personagem principal, ele era um pokémon fofo, era um pokémon que sempre estava junto, que demonstrava uma compaixão, um companheirismo com o Ash. Foi um dos primeiros pokémons que não ficava preso na Pokébola, né? Ele andava realmente do lado do Ash e tal. E aí, quando você vem pro filme, você percebe que alguns desses conceitos que fizeram com que o Pikachu fosse, né, um dos grandes símbolos e tal, eles aplicaram com a cidade inteira. Tanto que quando a câmera vai passeando e você tem lá a locução em off do fundador da cidade, ele fala que aqui os Pokémons e humanos vão viver lado a lado, bababá. Então ele vem com um discurso realmente do que foi o que o Ash fez lá atrás com o Pikachu. Aqui a gente tá vendo com todos os Pokémons. E é um discurso até ambientalista, né? Dessa questão do homem ser amigo dos animais. Sim. Que eu acho super legal eles trazerem isso, mostrar isso e tal, e ter esse discurso direcionado realmente para as crianças, né? Mas, assim, aí eu vou voltar de novo pro final do filme, porque, novamente, o diferencial do Pikachu foi essa convivência que a gente viu com o Ash, ele solto e tal, ele ter características diferentes, porque era um Pokémon que não falava, era um Pokémon que só ficava falando pica-pica, e que ele era bonitinho, que ele demonstrava fisicamente algumas coisas ali, de carinho com o Ash e tal, blá. Aqui, o diferencial do Pikachu é a fala, é a personalidade dele, né? Então, assim, eles vão introduzir outro elemento diferencial nele para que ele seja o grande astro do filme. E aí, de novo, quando eles me mostram o Ryan Reynolds no final, daí eu falei, não, cara... Eu achei legal ter o Ryan Reynolds ali, achei legal ele fazer... Eu inclusive, tinha até anotado que eu queria realmente elogiar o trabalho de locução do Ryan Reynolds, porque eu acho que ele faz um trabalho sensacional, assim, ele sabe fazer as piadas, ele sabe brincar ali com o jeito que ele fala, né, e tal. Então, assim, eu acho que toda essa parte dele é muito legal. Mas quando aparece ele ali... eu realmente dei uma brochada, assim, eu falei, puta, eu não acredito, porque, assim, primeiro que eu não compro ele ser pai daquele garoto, assim, pra mim ele não tem, não me passa afinidade nenhuma de ser pai daquele garoto. Aí ele, sabe, aparece tudo, sabe, com a mesma voz, não sei o quê, e o Pikachu, que era o elemento principal, na última cena do filme, eles deixam o Pikachu correndo e pulando ali como se fosse um Pokémon qualquer, entendeu? Então, realmente, assim, o final do filme, pra mim, foi trágico nesse sentido, assim, eu realmente perdi o carinho que eu tava tendo com o Pikachu nesse final. Mas eu acho que o filme é do Pikachu, sabe? É o Pikachu, é da voz do Ryan Reynolds, é tudo isso. Eu acho que o filme, ele se constrói em cima disso.
Por isso que eu volto a dizer, ele tem uma estrutura super simples, a parte investigativa dele é muito simples, a atração do garoto pela garota lá também, muito raso e tal. Então, assim, tem muitas coisas ali que você percebe que é um filme de diversão para um público mais infantil e tal. E é um filme introdutório, né? Quer dizer, é um filme que tá apresentando esse universo pra gente. Vamos ver se o filme de repente bater aí a casa dos 300 milhões e tal, se de repente eles se empolgam pra fazer outros filmes e aí de repente vão até beliscar os personagens clássicos, né? Que seria interessante também. Sim. É óbvio que tem a questão lá, né, das batalhas, que às vezes pode soar até uma coisa ruim hoje em dia, principalmente com ambientalistas e tal, né? Mas eu acho que de repente eles poderiam brincar um pouco mais com outros movimentos também, sabe? Então, é um universo muito rico que proporciona pra gente muita coisa. Mas eu acho que é meio que fato assim, tipo, Pikachu, detetive, tá visto, sabe? Provavelmente ele não aparece mais. Listen up. We got ways to make you talk. Or mime. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe. Yes. Okay. I can. Shoving. Pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop. You're good cop. No, we're not cops. In my head, I saw that differently. Ô, Rafa, se eles quiserem botar outro Pokémon agora que fale, eles vão ter que trazer Miau e a equipe Rocket, cara. Da hora. Ah, ficaria bacana, porque o Miau é bem ácido, né? Então, assim, o Miau, ele é meio, sei lá, ele parece, esse Pikachu, ele parece até um pouco o Miau, porque essa coisa meio ácida, essa coisa esperta, sabe, como é que eu posso dizer, dinâmico, eu acho que ficaria bacana. E eu acho que eu fiquei até esperando a equipe Rocket, de verdade, assim. Sim. Só falando sério, eu fiquei esperando uma coisa, o vilão, alguma coisa assim, mirabolante, que fosse a equipe Rocket, mas enfim, infelizmente não foi. Já imaginei até o Andy Serkis fazendo a voz do Miau. Boa. Porque na dublagem, né, tipo, na dublagem do Senhor dos Anéis, o cara que faz a voz do Gollum é o dublador do Miau do Pokémon, né, tipo... É mesmo? Acho que tipo, teve uns 2 dubladores do Miau no Pokémon lá, mas um deles faz a voz do Gollum lá. Que chamaram justamente por isso, porque tem essa voz meio rouca, meio esquisita, assim. Mas sabe um negócio que eu tava pensando, Rafa, quando eu tava pensando sobre esse filme? Eu lembro, tem um comentário que a gente recebeu, a gente até leu aqui no podcast, de um cara falando sobre o Shazam. Ele conta a história de que ele levou o filho, né, tipo, criança e um outro sobrinho e tal, uma outra pessoa, um outro adolescente, pra ver Shazam, e eles vibraram com o Shazam. Então ele fala disso, do quanto o Shazam, ele fala assim, cara, a gente talvez esteja mais bronca com o Shazam, porque a gente é adulto, mas pra uma criança foi o primeiro super-herói da DC, no caso, obviamente, que eles vibraram, que eles ficaram querendo ser o Shazam no fim do filme. E eu acho que esse filme tem um pouco disso também, assim. Tudo bem, tem todos os problemas dele, simplicidade, etc., mas ele faz uma criança que estiver vendo querer ter um Pokémon, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu quero andar na cidade com o Pokémon do lado, eu quero ter o cachorrinho do delegado, ou um Pikachu, ou um Psyduck maluco, ou um desses outros. Eu acho que ele é muito efetivo nisso, nessa ideia de criar um novo público, porque tá chegando para um grande público, né? Vamos combinar que Pokémon nos últimos anos tá sendo mais nicho, né? É um jogo aqui, é um jogo ali, é um anime que continua até hoje, mas, enfim, não tem tanta audiência mais. Umas coisas muito, muito focadas. E esse daí amplia. Então ele vai chegar por uma molecada que vai começar a pirar de novo no Pokémon, entendeu? E isso vai renovar a franquia, muito provavelmente. Então eu acho que ele é muito efetivo nisso, assim, de fazer uma... Realmente, tentar a gente precisa se colocar no lugar de uma criança. Tipo, imagina se você tivesse 10 anos e tivesse lá vendo esse filme. Você ia sair falando, cara, eu quero um Pikachu, eu quero encontrar um Mewtwo, porque talvez isso faça mais sentido hoje do que você querer batalhar, entendeu? E isso vai juntar com outros elementos, né, também, que o próprio Pokémon já tem, né, que daí vai juntar card game, vai juntar com o próprio Pokémon GO, que ainda tá aí, apesar de ter caído a quantidade, né, de vai juntar usuários com os Tazos, Delma Chips. Nossa, essa você foi no fundo do pau. Eu ainda tenho, cara, um bocado. E sabe, eu vou ser mais velha também ainda. Vai juntar os Tazos, Delma Chips, as miniaturas do Caçulinha da Guaraná Antártica.
Mas e é isso que dá muita grana pro Pokémon. Eu acho que o Pokémon tem esse valor todo de franquia por causa disso, porque é muito bicho e todos eles são colecionáveis e qualquer pessoa pode gostar. Tipo, você entende que mesmo uma pessoa que nunca viu Pokémon na vida, se ela vê um Pikachu ou um Togepi, ela vai querer o chaveirinho, ela vai querer o boneco, o bichinho, sei lá o que, ela vai querer comprar o refrigerante porque vem com o bicho. Então esse tipo de coisa é muito atrativo comercialmente. Então assim, isso tem tudo pra crescer muito, entendeu? Deixa eu só fazer um questionamento pra vocês aqui, porque eu só queria fechar, né, o assunto do filme, mas eu queria entender muito bem essa parte, porque às vezes pra mim não ficou tão claro. Apesar de ser um filme com um roteiro muito simples, né, de toda a parte investigativa ser muito mastigada, você ter personagens muito lineares e tal, vocês entenderam qual foi a jogada do Mewtwo pra realmente colocar o pai dentro do Pikachu e depois devolver o pai e o Pikachu e tá todo mundo bem? Porque eu ali realmente fiquei meio confuso, assim. Eu entendi que o pai estava morrendo e que pro pai não morrer, ele usaria o corpo do Pikachu. Só que daí o pai volta. Eu falei, então calma aí, então o pai não morreu e o corpo dele devia estar em algum outro lugar. E aí o Pikachu é um Horcrux. Vocês entenderam qual que foi a linha de raciocínio do Mewtwo? Na verdade, o que eu acho? Vamos pensar, tô pensando nisso agora. O Mewtwo, ele tem um poder psíquico, né? Muito forte, ele é um Pokémon psíquico. Nossa, tô voltando pros meus conhecimentos lá dos idos dos anos 2000. Ele é um poder psíquico e ele tem poder de telecinese, de teletransporte, essas coisas. Então, provavelmente, aí eu tô presumindo aqui, tá? Muito provavelmente o que ele faz? Ele consegue colocar a psicalidade, né, a mente da pessoa no Pokémon, entendeu? Então a pessoa passa a estar no Pokémon e ele consegue transportar aquela pessoa para algum lugar, tipo que seja um lugar etéreo, sabe? Tipo, ela tá em algum lugar, o corpo daquela pessoa tá lá, entendeu? Parado. Então talvez seja algo nessa pegada, porque ele fez isso com todo mundo, né? E no fim ele tava com a mente por que ele fez? Não, então, quando ele é o vilão, né? Tipo, o Bill Nye entra na mente do Mewtwo, ele sabe daquele poder e ele faz aquilo com todo mundo, porque meio que é o que ele queria, né? Ele, no fundo, ele queria essa harmonia, ele não queria essa harmonia, ele queria que os homens estivessem no corpo dos Pokémons pra ter esses poderes. Então, mas só pra você entender, aí nesse caso a gente entende que o corpo do ser humano some e o ser humano ele vai habitar o corpo do Pokémon. Isso. E aí o Pokémon em si, se o Pokémon tivesse ali uma personalidade e tal, essa personalidade sumiria do Pokémon em si, porque uma outra personalidade estaria tomando conta, que seria da pessoa. Então assim, um corpo sumiu, que é o da pessoa, e uma personalidade sumiu, que é o do Pikachu. Sim. Fez ali uma mescla que é corpo de Pokémon, mente de pessoa. Até aí, ok. O que eu não entendi foi por que o Mewtwo fez isso com o pai, entendeu? Sim. Por que ele fez isso com o pai? Se o pai não estava morrendo, como que o corpo provavelmente, voltou? Assim, o cara sobreviveu, o Harry Goodman, né? Ele sobreviveu ao acidente e o Mewtwo sabia que eles iam atrás dele, porque ele sabia do segredo do laboratório, que eles iam dominar o mundo, Então, muito provavelmente ele falou assim, ninguém vai querer caçar esse Pokémon, esse Pikachu, whatever, porque ninguém vai reconhecer. Eu boto fogo no carro pra parecer que todo mundo morreu, e aí eu guardo o corpo dele, sei lá onde, né? É porque ele fala alguma coisa de traga-me o filho e aí eu volto com o seu corpo. Por daí pra mim faz menos sentido ainda. Não, eu acho que na verdade ele meio que fez isso e pro filho dele descobrir tudo, entendeu? Não sei, daí isso realmente, isso não faz muito sentido. Pelo menos não. Pois é. Não vendo agora, mas você entende o princípio, tipo, deixa eu fazer todo mundo achar que ele morreu. Porque daí eles param de procurar esse cara, entendeu? Não, isso eu entendi. Agora, assim, vai chamar o filho. Realmente, isso eu não entendi. Porque, assim, a cena mostra um ser humano machucado, caído no chão, e aí o Pokémon, o Pikachu do lado ali, tipo, sentindo a falta, e ele fala, a humanidade é muito ruim, mas você merece uma chance e tal, e o seu Pikachu te empresta o corpo. Aí passa o cara pra dentro do Pikachu, faz o Pikachu esquecer de tudo e fala, traga-me o filho que você vai retornar o corpo. Cara, de onde que veio esse plano? Porque o filho é até um herói meio improvável, né?
É um garoto que nem gosta de Pokémon, não tem nenhum, e ele é um corretor de seguro, digamos assim, um avaliador de seguros. Era muito mais provável se ele dissesse, traga a minha menina, que a menina tem muito mais esse faro de... A menina que é blogueirinha lá, que ela tem muito mais esse faro jornalístico, ela tem muito mais esse viés investigativo. Isso não fica muito explicado, mas acho que não, enfim, na trama, nessa simplicidade dessa trama também nem pede muita essa explicação tão profunda, porque, tipo, se parar pra pensar também a forma como, por que o vilão provavelmente sabia, né? Ou tinha uma ideia do que o Mewtwo fez, entendeu? E ele não tava nem aí pra isso. Porque entendeu? aparentemente ele fez testes. Até aí, você entende que, tipo, tinha um laboratório, faziam vários testes com o Mewtwo lá dentro do laboratório. Então eles podem ter descoberto realmente uma maneira de que, através do Mewtwo, tanto que essa explicação, eles param e dão pra gente. Porque eles falam assim, pra mesclar o corpo de um ser humano com de um Pokémon, você precisa que o Pokémon esteja num estado completamente irracional. E aí você consegue colocar a pessoa dentro do Pokémon lá. Então, tipo, eles falam isso. E eles conseguem, sabendo disso, eles conseguem extrair do Mewtwo aquela substância R, e eles sabem que o Mewtwo faz isso, porque eles testaram. Então, até aí, tipo, beleza, tá justificado. Pra mim, o que não justifica foi o plano do Mewtwo com o Pikachu e o detetive e o cara, entendeu? Pra mim esse plano que fica meio esquisito, mas tudo bem, tipo, como a gente falou, né, é um filme que ele é linear, assim, ele não quer muito fazer isso, né, não quer explicar muito também, então, assim, é aceitável porque é um filme realmente pra criança e é um filme divertido e nostálgico. Eu acho que essa que é a função dele, e dentro dessa função, eu acho que ele cumpre bem com o papel dele. Porque isso é bem irônico, né? Porque ao mesmo tempo que ele não quer explicar algumas coisas, ele é completamente explicativo em muitas outras. Porque ele fala, né, ele mostra a mesma cena 10 vezes, ele fala o que ele vai fazer, ele canta o plot twist em vários momentos, principalmente se você assistir novamente. E ao mesmo tempo ele deixa algumas pontas soltas de, nós não vamos explicar, etc, certo? Mas eu acho que rola 2 pesos, 2 medidas nesse filme. Exatamente. Mas apesar de tudo, eu acho que ele é muito verossímil, assim. Tudo que acontece nele por conta do absurdo e enfim, de todo esse mundo Pokémon, você, tipo, aqueles bichos gigantes, aquele Snorlax. Não, nem isso. Tipo, aquele momento em que eles estão lá no lugar e daí eles falam, e aí começa a cair tudo, começa a desmoronar, parece que é um terremoto, e aí no fim são 2 tartarugas muito gigantes, daquele Pokémon lá, né? Tipo, pra mim aquilo é muito verossímil, entendeu? Eu achei esse do Pokémon que é bem grandão assim, que se mexe, as coisas tremem e tal, meio que uma metáfora japonesa, sabe? Dessa coisa de lá tem muito terremoto e etc. Podia ser uma boa explicação. Também. E que tem uma conversa, pelo tamanho deles, conversa até um pouco com a ideia do Godzilla, desses bichos, dos tokusatsus, né? Os bichos muito grandes, assim. Na verdade, são os kaijus, né? Que são esses monstros japoneses. É que kaiju, acho gigante. Sim, os kaiju acho que são só lá no... Que também é da Legendary, né? O filme lá, esqueci o nome dele. Não, é porque eu sei que tu vai falar do Círculo de Fogo, né? Isso, Círculo de Fogo. É porque kaiju é o termo mesmo pra monstros gigantes em japonês. Tá. Entendi. Aí, tipo, Godzilla e Tokusatsu, que tu tá falando, são esses live actions, essas séries live actions que eles faziam, né? Que é Power Ranger, Kamen Rider, etc. Sim, verdade. É que também tem bicho grande, mas daí é mais... também tem os mas aí os bichos grandes como é que eu posso dizer? Eles não são os protagonistas, né? Eles são, tipo, os monstros a serem derrotados. Tem a Rita Repulsa que fazia, faça meu monstro crescer e etc e tal. Pronto, aí eles não eram protagonistas, mas aí quando os monstros são protagonistas, aí eles são os kaijus. Tá. É verdade, faz sentido. Popularizaram com o Guilherme Del Toro lá no Círculo de Fogo e cagaram totalmente no Círculo de Fogo 2. So there I was. I woke up with a heavy case of amnesia in the middle of nowhere. The only clue to my past is Harry's name and address inside this hat. So I made my way to the apartment, and that's when I found you and your stapler gun. Stop talking! You're a hallucination! You're a hallucination. So you're a talking Pikachu with no memories who's addicted to caffeine. I could stop whenever I want. These are just choices. Another round, extra shot, black as night. Thank you, sweetie.
Vamos começar então aqui dando as notas. Dani, vou começar com você, Tá. pra você dar uma nota de 0 a 5, né? Pra Pokémon Detetive Pikachu. Quanto que você gostou? Traga toda a sua nostalgia do fundo do seu coração pra frente aí, pra dar essa nota. Então, eu acho que ele é muito melhor do que se esperaria há 2 anos se você falasse assim, vai sair um filme live action do Pokémon, né? Uhum. Que já é algo bom. Porque, sei lá, depois de que fizeram com Dragon Ball e coisas do tipo, todo mundo teria muito medo. E eu lembro que eu fiquei bem intrigado quando saiu o trailer, sabe? Quando saiu o trailer, eu falei, gente, como que isso pode ser legal? E todo mundo viu e falou, cara, isso é legal, sabe? O visual. E eu acho que o filme ganha nisso, assim, muito. No visual. E não só o visual dos Pokémons, dos bichos, dos efeitos especiais. O visual da cidade, o visual do mundo que eles criaram, o visual das cores, as roupas que os personagens usam, que é uma coisa meio anime, mas ao mesmo tempo muito calcado na realidade. É um filme que combina com o mundo que a gente vive hoje, que pede por realismo no cinema, né? Ninguém, por exemplo, sei lá, a própria Marvel teve que passar uns Homens de Ferro super realista até chegar num Thor pra mostrar magia, porque a cultura pop hoje pede por um realismo e o máximo possível de explicação totalmente verossímil, né? E eu acho que ele combina com isso. A cidade eu achei espetacular, né? Assim, a forma como eles fizeram a cidade é uma coisa meio futurística, mas ao mesmo tempo que faz sentido dentro desse mundo Pokémon, etc. Então, ao mesmo tempo, também eu não acho que ninguém vai ver um filme chamado Pokémon Detetive Pikachu esperando por uma trama mirabolante dirigida pelo Denis Villeneuve. Então, eu acho que... Novamente fui tapeada. Então, então assim, você chega lá, você já sabe o que vai vir. Eu esperava mesmo uma trama muito simples, infantil num sentido positivo, no caso, porque infantil é o famoso pra toda a família, né? Não é um infantil para criança apenas. Embora ele tenha piadas com cocaína, né? Sim, mas muito sutil, mas é uma só e muito sutil. E tem os desenhos da Illumination com várias piadas sexuais que às vezes acho que são mais pesadas e tal. Mas assim, eu acho que no final ele consegue essa mistura e falha, obviamente, em algumas bobeirinhas e algumas coisas que poderiam ser melhores, porque eu acho que, né, não custa ser minimamente exigente. Então, pra mim, é nota 3. 3, olha aí. 3, é um filme bom e ok, entendeu? Muito bem, nota 3. Tá aí. E aí, Nathalie, quanto que você vai dar aí pra Pokémon? Esse filme veio do desenho, que veio mexer com nostalgias. Bom, gente, então, eu achei incrível como a cidade é construída. Eu achei massa a interação dos Pokémon com as pessoas, né? E como eles estão inseridos organicamente na cidade. Por exemplo, tinha os Squirtle sendo bombeiro, o Growlithe e o Arcanine como cães policiais, o Machamp como agente de trânsito, né? Eu acho que essa forma de assimilar essa fantasia com o nosso mundo, né? Com os humanos, eu acho que é o que garante a identificação do público com os personagens, né? Por mais exótico que seja essa situação de que a gente não tem nada similar, mas a gente sempre quis viver nesse mundo, né? E eu acho que essa construção da cidade, eu acho que a fotografia, porque acho que a gente falou pouco da fotografia, mas a fotografia tem gente muito boa por trás, e eu acho que ele consegue passar um clima muito de um filme noir. Eu acho que eu vi ali em certos momentos um pouco de Blade Runner, um pouco de Blade Runner 2049, um pouco de Chinatown, um pouco de Minority Report. Consegui ver um muito bom gosto nessa cidade, que eu acho que ela é muito viva, algumas características do noir, por exemplo, um jogo de sombras, fumaça, e eu até ia falar com vocês assim, essa questão de que eu vi como, por exemplo, o Pikachu, ele sendo esse... É porque no final a gente meio que descobre que é o Ryan Reynolds, mas assim, ele fosse o alter ego do personagem, e assim como eu acho que eles encaram os outros Pokémon da mesma forma. Se você for perceber, os Pokémons é aquela questão de que o dono do cachorro se parece com o cachorro, sabe? O cachorro se parece com o dono. É meio isso, assim, essa coisa dupla, essa coisa espelhada, que também é um pouco do noir, esse jogo de espelhos, mas assim, esse jogo de espelhos de personalidade. O Pokémon é um espelhamento Pokémon do dono, sabe? Então, assim, eu acho que a narrativa é muito simples, embora eu acho que ela cumpre o que ela promete, com alguns furos ou outros. Acho que é um filme que vai divertir
todo mundo. É um filme que vai carregar bem essa nostalgia e apresentar esses personagens para um público novo. Acho que ele é muito eficiente em vários tópicos. Uma coisa que me deixa muito intrigada é o marketing da Warner. Como é que funciona, gente? Porque eles colocam o Shazam muito próximo de Vingadores e depois eles botam Detetive Pikachu muito próximo de Vingadores também. Eu não consigo entender um dia se vocês... Não, é que eu acho que não tem data, né, pra estrear. Como assim, Eu pô? fico pensando assim, vai esperar, sabe, se daqui a pouco se não vai ser isso, vai ser o Aladdin, deve ser o Rei Leão, deve ser, sabe, você tem que escolher uma data e falar, gente, vamos aceitar que tem concorrência. Não, mas a concorrência de Vingadores é totalmente diferente da concorrência de Aladdin, né? Talvez com Aladdin, Pokémon engolisse Aladdin, né? Pode ser, não sei. Não, eu tô falando assim, que sempre vai ter grandes estreias por aí. Uhum. E principalmente da Disney, que tá, né, virando uma, sei lá o quê. Mas aí eu acho que eles têm que falar, cara, foda-se, quando que dá pra estrear? Dá pra estrear nessa data. Bora lá, entendeu? Uhum. Pois é muito louco, porque eles poderiam colocar outro filme, mas assim, gente, eu sei que vocês fazem entrevista com profissionais da área. Um dia, se vocês chamarem algum profissional da Warner, por favor, me chamem também. Porque eu tenho muita curiosidade para entender como é que funciona isso. Porque na minha cabeça medíocre de quem escreve sobre filmes e não pensa nessa questão de marketing, não faz nenhum sentido. Talvez para ele seja assim o supra-sumo do marketing, você colocar esses filmes para tentarem barrar Vingadores, não sei, muito inusitado. Mas assim, vamos fechar essa nota aqui. Eu dou a mesma nota que o Dani, 3 travado. Eu acho que é um filme que é muito melhor do que parece, é muito melhor do que o Sonic. E assim, eu acho que como a Alita foi um grande achado para os filmes derivados as adaptações de mangá, acho que Detetive Pikachu é um bom pontapé para que os próximos filmes que sejam adaptados dos games consigam assimilar melhor como é que funciona essa adaptação. Eu acho que o grande mérito de Detetive Pikachu definitivamente é adaptar o jogo sem pensar que está adaptando o jogo. Adapta o universo do jogo, mas ele pensa de maneira fílmica, de maneira cinematográfica, e não pensa exatamente no jogo, porque são duas mídias diferentes. Eu acho que falta muito isso nos filmes que são adaptados de videogames. O Pokémon sempre teve, principalmente o anime, né? Sempre teve como tema principal aquela coisa do nunca desista dos seus sonhos, que é um negócio, inclusive, muito forte no Japão, né? Que os japoneses têm aquela coisa do passar no vestibular, que, nossa... E de trabalhar 12 horas por dia. Trabalhar demais, trabalha demais, tem que passar na melhor faculdade, e a galera que não passa se mata, tem muito disso mesmo. E ele meio que tira esse mote do Pokémon e coloca um mote mais de relacionamento familiar, mas ao mesmo tempo ele tem um protagonista que não tem um sonho, né? Um protagonista que tá acomodado não, ele não tem um grande projeto, ele fala, gente, eu só quero aqui ter meu trampinho e pagar minhas contas e viver aqui a minha vida. E eu acho que isso combina muito com o tempo que a gente vive, porque ainda mais nos Estados Unidos e na Europa, e acho que no Brasil agora a gente tá vendo isso, você tem uma geração jovem muito desacreditada, né? Por conta de crises financeiras muito intensas, que termina a faculdade já endividada por conta ou porque ela é cara nos Estados Unidos, ou por conta do FIES no Brasil, e aí você, tipo, tem uma geração muito assim, sem grandes sonhos, porque ela não tá vendo oportunidades. Meio, apática. É isso mesmo, apática e tudo mais. Então eu acho que é isso, sabe? Tipo, não faria sentido o mote, o tema do tipo, não desista dos seus sonhos. Tipo, eu nem tenho sonho, como não desista, entendeu? Então é meio que isso, eu acho que tem muito a ver com esse tempo, então é meio interessante das pessoas pensarem a respeito disso, acho que é legal. E tipo, porque no final ele meio que encontra um propósito, né, assim, ou pelo menos indica que vai encontrar. Então acho que é um pouco dessa mensagem que talvez esteja sendo necessitada hoje, e que talvez nem os roteiristas tenham pensado nisso, mas acho que faz sentido pros tempos de hoje. Tanto que a última frase dele é realmente assim, o que você tá pensando em fazer? Talvez eu vire detetive e tal, né? Tipo, ele realmente encontra um propósito. E essa mudança de mentalidade é realmente interessante, que é nunca desista dos seus sonhos pra buscar um propósito, né? De vida. É interessante. Tipo, tenha um sonho, né? Porque... Tem um sonho, exatamente. Mesmo que seja ser um avaliador de seguros, é um sonho. Sim, tipo, ser o melhor avaliador de seguros, ser o sênior, né? Exato. Olha, eu acho que hoje vamos ter aqui uma unanimidade
em notas, porque eu já tinha separado aqui minha nota, que seria 3 também. Eu acho que é um filme muito regular, principalmente no seu quesito, assim, de construção mesmo. Tipo, ele cumpre com a função dele. Ele é um filme pra ser divertido, ele é um filme pra introduzir o conceito do que é o Pokémon e tal para um outro público. Eu acho que ele reapresenta, né, o Pokémon para o público. Acho que realmente, assim, ele foi lançado talvez numa época infeliz, porque talvez ele não soubesse, né, que Vingadores ia ficar mais tempo, ou não soubesse, né, que Vingadores teria quase 3 horas de filme, por isso também ia ficar mais tempo nos cinemas e tal. Então, assim, ele foi prejudicado, sua bilheteria no Brasil está sendo prejudicada muito por Vingadores. Inclusive porque muito da galera que eles querem atingir é uma galera que cresceu vendo Vingadores também, né? Então, assim, eles estão brigando com públicos semelhantes ali. E é uma galera que já tá indo ver 3, 4 vezes Vingadores no cinema. Exatamente. Sim. Eu e o 9. Dani, a gente tem um conhecido que foi 9 vezes. Meu Deus. Eu vi 9ª vez. Eu falei, meu Deus, eu achei que ninguém nunca ia barrar isso, porque minha mãe reza uma lenda que uma amiga dela foi ver Hair 9 vezes no cinema. Eu vou dizer ela que tá perdendo pra Vingadores. Pode dizer, porque olha, realmente tá chamando atenção isso, né? Então, assim, eu acho que é um filme que ele cumpre com um propósito, eu acho que ele funciona bem, mas eu ainda acho que é um filme que ele poderia ter soluções melhores, principalmente no seu final. Eu acho que a solução que é dada pro final ali e tal, pra mim me incomoda, eu não faria daquele jeito. Eu acho que é um filme que realmente ele tem alguns problemas naquele final e tal, mas eu acho que é um filme, assim, divertido. Não é um filme que você vai ficar decepcionado, nem nada do tipo. Eu acho que ele funciona bem, você sai divertido, tem toda essa parte nostálgica que vai te capturar ali e tal, e realmente eu acho que é um bom filme. Então, se a gente pegar aqui 3 do Dani, 3 da Nathalie, meus 3, estamos carimbando aqui, nota 3 pra Pokémon. Gente, uma dúvida, vocês assistiram o filme dublado ou legendado? Legendado. Ah, sorte, porque aqui em Recife a cabine de imprensa e a pré-estreia foram apenas dubladas. Por exemplo, a sessão legendada só tem 10 da noite. Mas assim, então eu não tive esse prazer de sentir o Ryan Reynolds mais perto, entendeu? Senti mais essa atuação do Ryan Reynolds, mas eu pretendo ver legendado em breve. Verdade, então, isso é um bom ponto mesmo. Ele chegou com maioria de cópias dubladas. Eu e o Rafa, né, Rafa, a gente deixou pra ir no último, tipo, no fim de semana todo só teve sessão dublada, daí foi ter uma última legendada às 9 da noite praticamente, sei lá, na segunda-feira. Tipo, eles realmente reduziram bastante, e eu ouvi falar que tem muita gíria carioca, né, que é tipo carioca dos anos 80, né? Tipo, não sei se ele fala supimpa, algo tipo. Ele fala umas gírias assim, às vezes parece, sabe quem? Evandro Mesquita, sabe? Umas coisas muito puxado e nada contra por favor, quem sou eu, né? Mas assim, pra criticar o sotaque de ninguém, eu tô falando que é uma característica do carioca ter essa coisa chiada. Assim como o Recife também tem, mas assim, são de modos diferentes. Mas e ele tem umas gírias meio anos 90, assim, supimpa. Eu acho que ele fala umas outras coisas que agora eu não vou lembrar, mas ele tem várias gírias anos 90. Achei tendência. Achei massa, achei a localização que eles fizeram pro filme ficou bom. Inclusive, ele canta a música, acho que ele deve cantar lá também, a mesma música, né? A da abertura. Sim. Pronto, achei que a localização ficou bem boa. Acho que não perde tanto, mas quem quiser ver legendado depois, quando isso, embora ele faça umas gírias dos anos 90, esse filme, assim, pra mim, ele se passa completamente dos anos 2019. Né? Foi bem como diria Érico Borgo, foi um fanservice, que sou fã, quero service. Eu acho que foi bem isso, assim, pra galera. Eu acho que isso aí foi completamente fanservice. Mas eu acho que funciona. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano
detalhe da semana, né? Aquele momento aqui que você vai receber de mãos beijadas, né? Aquela dica para você saber o que pode fazer aí no final de semana. Várias dicas bacanas aqui que a gente traz para vocês. E dessa vez eu vou pedir pro Dani começar aqui com o seu plano detalhe, né, Dan? Tem coisa nova aí? Conseguiu durante a semana trazer alguma coisa nova aí pra gente? Sim, eu tô com muita coisa anotada. Eu posso falar vários? Pode. Posso falar 4? Lógico. Detalhes? Aproveitar. Seguinte, primeiro plano detalhe, filmaço que tem na Netflix, que é um filme que passa um pouco até um ares de como são prisões em ditaduras, por exemplo, que tem gente que acha que nunca existiu. Talvez tenha existido no Uruguai, segundo esse filme, que é um filme chamado Uma Noite de 12 Anos. Ele mostra alguns presos políticos na época no Uruguai que ficaram 12 anos presos. Um deles é o Mujica, né, o Pepe Mujica, que depois viria a ser presidente da República. Todos lá viriam a ser grandes políticos ou nomes da cultura, etc. Mas na época eles eram pessoas que tentavam fazer com que não houvesse ditadura no Uruguai, e eles foram presos por causa disso. E o filme é muito intenso, muito interessante, e ao mesmo tempo bastante lento. Então é aquele filme que mostra bem como seria ficar 12 anos numa cadeia. Tipo, tem horas que o tempo não passa e você fica lá sem fazer nada. Então é um pouco disso, mas ele é muito bonito, ele é tem um drama muito interessante. Então, primeira dica, Uma Noite de 12 Anos, lá na Netflix, um filmaço, um filme muito bom. Segunda dica vai ser um podcast, um episódio específico, né? Embora eu já tenha indicado algo do SciCast, né? Lá o podcast de ciências. Tem um SciCast que é o SciCast da minha vida, que é um podcast da minha vida, porque ele fala sobre cocô, que é um dos meus temas preferidos. Pra quem não sabe, eu adoro falar de cocô. Eu acho cocô uma coisa muito importante e eu acho que as pessoas precisam olhar pro cocô. Porque, sério, as pessoas têm nojo e, tipo, o cocô é muito importante pra demonstrar a sua saúde. Certo. As pessoas precisarem olhar pro próprio cocô pra ver como é que o cocô tá saindo, falar sobre isso, entendeu? Se você um dia for no nutricionista você vai precisar explicar como eu sou o cocô, pra pessoa entender um pouco melhor da sua saúde. E eu acho que o cocô é algo do qual você deve se orgulhar. Tipo, nossa, fiz um cocô bonito. Porque a gente tem que fazer cocô bonito. Tem que comer fibra, tem que comer legume, tem que comer verdura, tem que comer porque se você só come gordura e coisa ruim, você vai fazer um cocô feio. Certo. Então é isso. Esse podcast é maravilhoso, ele explica, tipo, tudo de cocô de animal, cocô de gente, por que vem desse jeito, por que se faz, como é formado, sabe, assim, um monte de coisa, e é conhecimento profundo, muito legal mesmo, pra saúde das pessoas e para as pessoas pararem de ter nojinho de cocô, porque cocô é algo que a gente produz, então a gente tem que ter orgulho dele. Então, sério, ouça o podcast 313 do SciCast sobre cocô. Você aplica esse seu mesmo encantamento por cocô com catarro também? Cera de ouvido? Não? Porque também são coisas que a gente produz, né? Eu gosto de vídeos de extração de cera de ouvido no YouTube, mas não vou indicar isso porque eles são nojentos pra maioria das pessoas. Até não tô falando pra ninguém, não tô falando pra você assistir cocô. Tô falando pra você ouvir um podcast, o lado bom, você não vai ficar vendo nenhum cocô. É sério, é muito bom esse podcast, vale muito a pena. Ô Nathalie, você tá vendo que quanto mais você vem, mais você conhece a gente, né? Exatamente. Não esperava esse lado, não, Dani. Assim, né? Gente, cocô é sensacional. Ô, gente, vocês são de Itu, né? Sim. Medo desse cocô do Dani. Não. Enfim. Terceira indicação importantíssima. Tem um vídeo, é em inglês, então vai talvez restringir um pouco as pessoas, mas eu vou indicar que ele é muito foda. É um vídeo sobre como ler mais livros, né? Ele chama Bookstores, How to Read More Books in the Golden Age of Content. Basicamente o cara fala, é um cara sensacional, inclusive o canal dele é o Max Joseph. Ele tem um canal desses do tipo, ele era da MTV, então é muito bem produzido, e acho que ele é amigo do Casey Neistat, tem uns vídeos com ele e tal, e ele faz uns vídeos tipo umas produções absurdas, de muito fodas. O cara viaja o mundo inteiro, inclusive nesse vídeo ele vai pra São Paulo pra mostrar livrarias, né, em São Paulo, e ele mostra livrarias em vários lugares do mundo, e ele conta e numa jornada por tentando mostrar como que ele quer, que ele vai fazer pra ler mais livros. E ele discute um pouco essa coisa, tipo, hoje em dia tem muito conteúdo no mundo todo, na internet e tudo, e as pessoas tendem a ler menos, né? E ele fala sobre como você vencer isso e ler mais livros. E o vídeo é maravilhoso, é incrível. Inclusive, se você não souber inglês, veja mesmo assim, porque ele é sensacional, a qualidade de storytelling do cara, a qualidade de imagem
é sensacional e ele chama Como Ler Mais Livros na Era do Conteúdo, né, em inglês. Então fica essa dica desse vídeo sensacional do Max Joseph. Esse vídeo é mais ou menos legal que Cocô, porque agora eu quero suas coisas em parâmetros cocosísticos. Cocosísticos? Ele é... não sei. Quantos... Ele é mais legal que Cocô. Ele é mais legal que Cocô. Ô, Dani, se o filme é uma merda, o filme é bom aí? Não, porque quando ele é uma merda de pessoas que comem mal, então era aquela merda fedida, tosca. Ah, tá bom. Entendeu? E só vou fechar, tá, gente? Quarta indicação, vou dar muitas indicações hoje, sinto muito. Eu vou dar o quarto plano detalhe, um outro filme, que é um documentário que tá na Netflix, que a gente falou aqui no Cinemação logo no começo, porque o Maurício foi pra Sundance, viu o filme Sundance, e a gente teve a cobertura aqui no Cinemação. Ele, em português, se chama Virando a Mesa do Poder. Ele conta a história de várias deputadas, né, candidatas a deputadas com novas ideias lá nos Estados Unidos, e a personagem principal é a Alexandria Ocasio-Cortez, que é, acho que, uma das que vence, né, que é eleita, e que hoje tá bombando lá nos Estados Unidos, tá causando, porque ela é, tipo, super... traz muita novidade pra política, então ela venceu um cara importante democrata, né, antes quando ela foi sair, porque lá nos Estados Unidos tem aquela coisa diferente, né, tipo, primeiro eles disputam dentro do partido quem vai ser candidato, e depois eles saem candidatos. Então ela ganhou desse cara velhão de guerra lá, democrata da região dela em Nova York, e foi eleita, e o filme mostra isso, mas mostra de uma forma muito interessante, e uma visão da política, e ele dá um respiro pra quem acha que a política nunca vai mudar, ele dá aquela esperança do tipo, gente, dá pra ter coisa nova, né? Enfim, é o documentário Virando a Mesa do Poder, que também tá na Netflix, então é isso. Ele é um bom cocô. Oh, sensacional, sensacional. 4 planos detalhes aí incríveis que o Dani trouxe pra gente, né? E, pô, tá tudo anotado aqui, links vão estar aqui neste post desse podcast. Nathalie, você trouxe alguma coisa aí referente à digestão, de repente, iogurte? Lactobacilos. Lactobacilos. Não, na verdade eu trouxe um filme que eu assisti esse ano 2 vezes no cinema, que é O Mau Exemplo, de Cameron Post, que na verdade pra mim é o filme sobre cura gay que deu muito certo, porque eu acho que o filme lá do Lucas Hedges, que é o da polêmica com o Universal, muito fraco. Sim. Eu acho que O Mau Exemplo de Cameron Post, Chloe Moretz destrói, e ela... Assim, eu gosto muito quando ela sai desses filmes de comédia, porque ela fez, por exemplo, Vizinhos 2. Eu gosto quando ela faz drama, sabe? E aqui ela vive uma garota chamada Cameron Post, que tem esse nome já, como é que eu posso dizer, unissex pro filme, né? Eles até comentam isso. E aí, o que acontece? Ela é flagrada ficando com a outra menina. Isso passa nos anos 90. No baile lá do high school, ela é flagrada com essa garota, e aí a mãe dela, que na verdade não é mãe, acho que é uma tutora, a tutora dela coloca ela num desses spas que são geralmente coordenados por pessoas evangélicas, e aí lá ela encontra outras pessoas que passam pelo mesmo problema de não só de questão de sexualidade, mas também de identidade de gênero. Só que isso não é abordado porque esse conceito, ele não, nos anos 90, ele não era discutido, né? Ele não era nem pensado dessa forma, ou seja, pessoas, eu acho interessante isso, mas eu acho que você tem que ir com um olhar crítico, você se entender bem para não acabar falando nada errado, porque no sentido de que na época era tudo misturado, identidade de gênero com sexualidade, né? E hoje em dia você sabe que são 2 coisas completamente diferentes. E aí é isso, e aí é a história dela tentando... viver nesse lugar que, na verdade, é muito, muito bacana esse olhar peculiar da diretora, porque ela não... Você consegue entender o olhar do espectador, ele consegue entender quem é o lado bom e quem é o lado ruim da história. Contudo, ela trabalha bem essa escala de cinza entre as pessoas, sabe? Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. E aí, eu acho bacana como ela consegue também entrar nas camadas dos personagens. Então, assim, tem personagem de todo tipo. Tem trans, tem gay, tem não binário, tem pessoas que se curaram em tese, e tem pessoas que não aceitam, e etc. Eu acho que ela trabalha bem vários arquétipos desses personagens, e hoje em dia está muito mais difundido os conceitos, mas aí é bacana como trata a ignorância da época e como
questões de abuso emocional e moral são tratados como nada. O filme tem uma trilha sonora incrível, inclusive está no Spotify, e uma atuação primorosa de Chloe Grace Moretz, como quase sempre ela nos brinda com isso. É uma atriz que eu particularmente gosto muito. O nome da minha gata de estimação é Chloe, não por acaso. Olha, que legal. É verdade. E aí eu vou só dar a dobradinha dela para que vocês também assistam Suspire, a Dança do Medo, que também tem ela, né? E eu acho que é um ótimo filme também. Eu fiquei sem dormir, inclusive quando eu assisti no cinema, saí impactada. E aí fica essa dupla de filmes da Chloe Grace Moretz, Suspire, a Dança do Medo, e Mau Exemplo, de Cameron Post. Que legal. Tá aí então 2 filmes para você se deleitar aí durante sua semana. Fora o documentário e outro filme, né, que o Dani também trouxe pra gente. Então tem coisa pra caramba pra você assistir. Bom, eu vou trazer 2 planos detalhes também aqui pra vocês. Um deles é um site, já trouxe uma vez esse plano detalhe, provavelmente no ano passado, que é o Nexo Jornal. Eu gosto muito da parte editorial do Nexo. Acho que as matérias que são escritas lá são muito bem escritas. E o que eu gosto muito é que o Nexo, ele gosta de explicar. Ele não é um jornal, né, um jornal virtual, vamos dizer assim, que quer noticiar apenas. Então ele não vai simplesmente lá falar, greve nacional da educação. Não é só isso que ele vai falar, entendeu? Não vai dizer que dia que vai ter a greve, o que vai acontecer nessa greve e tal. Ele vai tentar explicar algumas coisas que permeiam essa notícia. Então, por exemplo, ele trabalha com muitos infográficos, com gráficos e tal, e aí é muito interessante porque fica muito ilustrativo. Recentemente eles colocaram no ar um gráfico lá que mostra onde que estão os estudantes de ensino superior no país, né? E aí o gráfico mostra por região onde que estão esses estudantes em universidades privadas, federais, estaduais e por aí vai. Então ele vai tentar desconstruir um pouco a notícia que a gente lê de forma recorrente aí, né? Outra coisa legal, em paralelo ao Nexo, né, que eu acho que vale a pena também, é o podcast que eles fazem, que se chama Durma Com Essa. Eles têm outros podcasts lá, que são bons também, mas eu gosto mais do Durma Com Essa. Por quê? São podcasts curtos, de 15 minutos, 20 minutos e tal, podcasts que você escuta e aí ele faz ali, ele pega um apanhado ou uma notícia mais impactante do dia e ele diariamente te dá um episódio. Geralmente são publicados à noite, né? Mas ele acaba discutindo um pouco também o que aconteceu no dia. Então, só para vocês terem uma ideia também, recentemente ele falou lá sobre o desbloqueio de bolsas da CAPES e os cortes na educação. Ele também fez um podcast onde ele fala sobre o lugar da COAF no governo e a derrota do Sérgio Moro. Então ele vai falar um pouco sobre essas coisas, mas ele fala sempre de uma forma muito ilustrativa, muito explicativa e tal, como né, da linha do Nexo, do jornal Nexo. Então vale muito a pena, é um espaço que eu acho muito interessante de ser consumido, recomendo sempre que eu posso e estou aqui recomendando novamente o Nexo Jornal. E aí um outro plano de detalhe que eu quero dar é outro podcast, né, além do Durma Com Essa, é um podcast que eu descobri recentemente que se chama Vozes, Histórias e Reflexões, que é da CBN. Um podcast muito bacana, muito bem produzido, pautado ali em cima de storytelling, de entrevistas, de jornalismo e tal. E na verdade, o que o Vozes quer fazer, né? O Vozes, ele quer mergulhar em boas histórias. E aí ele tem a missão de promover essa reflexão e conectar as pessoas a experiências de outras pessoas, né? Então é muito legal como você acaba mergulhando e entendendo vários pontos de vista. Vou dar também um exemplo aqui. Recentemente eles lançaram um episódio que se chama Ativismo, uma escolha de vida. Eles vão desconstruir o que é o ativismo. Então, o que é ativismo? Ele é de esquerda, ele é de direita? O que transforma uma pessoa em ativista? Aí eles vão contar histórias de pessoas que se dizem ativistas. E aí ele vai debater um pouco isso. Aí depois que ele lança um episódio, né, com essas histórias e tal, ele lança em seguida um outro episódio de mais
mais ou menos uns 50 minutos ali de duração, que ele chama de Vozes em Debate, que é ali aí é um bate-papo como o que a gente faz aqui. Daí geralmente vem uma apresentadora, geralmente com 2, 3 convidados ali, e eles ficam discutindo alguns pontos que foram levantados no podcast passado, e aí eles vão tentar discutir um pouco mais sobre isso e trazer outras coisas ali aí com profissionais. Então é um podcast muito interessante, tenho escutado ele aí com uma frequência, porque gosto muito dessa linha de podcasts que tem surgido, né, de dentro de jornais e tal, e eu acho que tanto Vozes quanto o Durma Com Essa são podcasts que valem a pena ser escutados aí com frequência para você que tem vontade, né, de pegar uma coisa mais diária ou uma coisa um pouco mais profunda. São 2 podcasts que funcionam muito bem. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 319, né? Batemos esse papo sensacional aqui sobre Pokémon, Detetive Pikachu. Tivemos aqui a Nathalie para vir bater esse papo aqui com a gente. Nathalie, queria agradecer você, né, por ter vindo aqui ser nossa convidada nesse bate-papo. Sempre bom ter você aqui, e queria que você também deixasse o convite pra galera aí ler seus textos no Escrocríticas e tal, e encontrar você também, né, nas redes sociais. Então deixa o convite aí pro pessoal. Pessoal, novamente, muitíssimo obrigada pelo convite. Sou muito fã de vocês sabem disso. Eu acho que eu já escutei todos os episódios, e dos filmes que eu não vi, eu vou assistir pra poder acompanhar os episódios. É real, velho. Até filme que eu não curto muito, eu até assisto pra poder... É porque, assim, podcast, quando eu escuto podcast, eu não me sinto sozinha. Não que eu seja uma pessoa solitária, não é nisso, mas assim, é porque eu consigo... Porque às vezes, por exemplo, tem filmes que só você viu. Uhum. Quando você escuta o podcast, aí você começa a concordar e discordar das duas pessoas, como se fosse uma conversa de verdade. E aí você xinga o outro, e sei que lá, e acha que tá errado, e etc. Mas assim, é bacana, porque é saudável, porque vocês não escutam. É verdade. Né, os nossos xingamentos. Mas assim, muitíssimo obrigada novamente pelo convite. Sempre que vocês precisarem, se eu tiver visto o filme, se não, eu vou correr atrás pra ver. Podem me chamar, já falei que vocês vão ter que assinar minha carteira. Legal. Minha CLT. Tá difícil ultimamente conseguir emprego, mas eu espero conseguir aqui. E é isso, gente. Eu escrevo tanto pro site quanto pro Instagram. Lá também tem críticas. São críticas, não necessariamente são dos mesmos filmes, mas assim, quando acontece de ser do mesmo filme, não necessariamente é o mesmo texto, tá? Geralmente é bem diferente. E até porque às vezes porque nós somos 4, aí às vezes a gente quase não concorda com nada sobre os filmes. Então, assim, tem várias visões diferentes sobre o mesmo filme, por exemplo. Legal. Totalmente discordando da maioria das pessoas. É porque a gente tem sempre essa fama aqui já em Recife de ser, como é que posso dizer, marrenta, por exemplo. A gente não dá nota alta pra quase nenhum filme. Por exemplo, esse ano, a gente já tá em maio, a gente só deu nota máxima pra um filme, que foi A Favorita. Mas assim, a gente tem essa fama já de que não dá nota máxima pra ninguém. Mas é isso. E aí você pode encontrar a gente lá no @escrocríticas no Instagram e no www.escrocríticas.com.br. Só jogar no Google e tá tudo certo. E minhas redes sociais pessoais Instagram é o Nath, Nathil Alves, e no Twitter é @NATHA_LEE. Legal, show de bola, tá aí anotado, vai estar aqui também, vai lá, segue a Nathalie, porque vocês viram, né? A menina sabe pra caramba aí das coisas, por isso que a gente traz ela aqui. Muito obrigado, Nathalie, novamente. Dan, é isso aí. Finalizado mais um podcast. Dessa vez um podcast nostálgico pra você. A gente viu que você ficou emocionado, trouxe assuntos aí. Chorei. Trouxe assuntos filme, que você domina, como Cocô e tal. Aflorou muitas coisas esse filme em você, Cocô, né? Poderes do Mewtwo, tem até aquela thread, né, do Twitter, coisas que você saberia falar por 30 minutos seguidos. Né, eu acho que eu vou colocar assim, eu saberia falar sobre o Mewtwo e sobre Cocô. Boa. São os temas que eu domino totalmente. Ô, Dani, isso é praticamente como é que você, o repertório de uma criança de 7 anos. Então.
Sei lá, vamos. Mas eu tô evoluindo aos poucos. É que eu sou jovem, né? Tem que entender isso. Eu sou muito jovem. É isso mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Obrigadão, Nathalie. Obrigadão, Rafa. E todo mundo que tá ouvindo. Até semana que vem. E lembre-se, se você ouvir as palavras pica-pica e temos que pegar e não pensa besteira, você é privilegiado sim. Muito bem. O podcast Cinemação 319 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.